Bem-vindo ao DWBRcast em mais um review aí falando sobre Doctor Who Flux, o derradeiro, né? É o finale da 13ª temporada The Vanquishers. Exato, Doctor Who não acabou, o DWBRcast não acabou, mas não. Doctor Who Flux acabou. Flux acabou. Acabou do melhor jeito possível? Será? Quem segue a gente nas redes sociais já meio que viu nossa opinião aí. Foi a pior coisa do universo? Também não. Com certeza não. Mas talvez pudesse ser um final melhor. Vamos falar bastante disso Vocês hoje. Vocês vão entender bem o que a gente vai falar aí. Pois é, mas de qualquer forma a experiência de Flux foi bem bacana aí. Foi maravilhoso. Revisar todas essas semanas e se investir emocionalmente e fazer teorias. Eu acho que Doctor Who também não é só sobre episódios isolados, é sobre experiências como um todo. E a interação com a galera também, a melhor parte, foi uma temporada, né? exato, foi uma temporada marcada aí por reviews gravados ao vivo com a galera do Twitter. Esse não foi diferente, gravamos por lá. Foi bom demais. Né? A galera, para participar, era só usar a hashtag DWRcast246, que é essa edição. E esperamos aí continuar fazendo mais podcasts assim, que a gente viu que vocês gostam bastante. Inclusive, se você tá ouvindo aí por um dos feeds e não participou de nenhuma vez dessas gravações ao vivo, apareça nos próximos podcasts. Lá no Twitter Spaces. Exato, porque é divertido, cara. É papear muito bom. De galera. É isso certo? aí. A edição de hoje ficou bem grande, porque a gente falou bastante coisa sobre esse episódio de The finale, Vanquishers. né, gente? Então não vamos alongar, vamos partir direto pro nosso review aí do finale da 13ª temporada de Doctor Who. É isso aí, vamos lá. A gente começa nesse review de hoje, eu acho que é uma coisa que inclusive a gente tava falando em off com a galera que tá escutando a gente no Space, né? Como você bem sabe, você que tá ouvindo a gente, esses podcasts dessa temporada todos foram gravados ao vivo, né? A gente transmitindo a gravação pro pessoal poder colocar pra fora as opiniões sobre o episódio da semana juntos, né? E a gente tava comentando em off, falando sobre isso, tá além do episódio até, mas é algo que é importante pra tudo que a gente vai fazer hoje aqui, que é sobre o equilíbrio, né? Meio que eu sinto isso, não é algo como é próprio de fãs do Doctor Who, não é exclusivo deles, é uma coisa que a internet como um todo tem. Assim, que é a falta de equilíbrio de opinião. Âmbitos, é claro, assim, claro. ou você ama a parada num nível doentio que, nossa, como eu... Você coloca num altar, isso, né? Aí assim, e você não você se cega aos defeitos da coisa. Que não é legal. Ou você faz isso, ou você odeia num nível visceral o negócio que você não pode falar, que você joga fora suas coisas, que você xinga quem gosta. Que também tá longe de ser legal. Esse é o problema. Tipo, extremos, né? Você pode adorar as coisas que você adora? Com certeza. Você pode ver sim. Mas eu vejo que as pessoas hoje em dia fazem isso o tempo todo, com tudo. Por exemplo, esse episódio, né? Quem segue a gente nas redes sociais já deve ter tido uma noção, em especial quem me segue, que eu comentei. Pra mim, já adiantando minha opinião aí, foi um episódio. Tipo, não foi o melhor episódio da temporada, muito pelo contrário. Mas foi o pior episódio de Doctor Who? Também não, entendeu? Certamente foi que o pior episódio da série moderna? Não foi. Foi o pior episódio da Jodie? Não foi. Foi o pior trabalho do time? Não foi. Foi um episódio legal. Só não foi o que deveria ter sido pra mim. Mas assim, isso é opinião isolada minha, mas eu vi que no geral, todo mundo tá meio pensando assim. Foi um episódio legal, mas... acompanhando o Fred, as nossas opiniões costumam ser muito parecidas. Tirando pra um episódio ou outro aí, que eu nem vou falar o nome, pra você não ficar mais bravo ainda. Não tô bravo, tô decepcionado. Decepcionado, né? Mas é isso, tipo, foi um episódio. Esse episódio foi um episódio. Mas eu acho assim, eu sou um grande defensor de episódios ok, de episódios simples. Vocês sabem, a galera que tá aqui, se você não é novo, se você já escuta... por favor. A gente tá aí já arrumando... Cada dia mais próximo de 300 edições do programa. São 10 Vocês anos já me aqui, ouviram, Vocês já me ouviram falando quantas vezes que existe beleza na simplicidade, nos episódios simples e que não tem muita coisa. A gente gosta. Nos episódios de bobeira. Eu gosto. Sim. Mas eu acho que tem momentos e momentos pra fazer isso. E nesse caso não era um momento, são sabe? Finales. Fillers são fillers. Mas é que assim, também não pode dizer que esse episódio foi um filler, não é o caso. Não, é isso que eu tô falando. Sim. Um finale é um finale, um filler é um filler, e um episódio meio de temporada, cada um tem o seu... Esse lance do episódio meio de temporada é até relativamente compreensível, porque essa foi uma temporada de narrativa única, né? Completamente. O que faz as coisas serem um pouco mais complicadas de se lidar. Em geral, exato. eu vou jogando bem limpo aqui, eu sou um cara que prefere temporadas episódicas, né, de episódios isolados, mas eu gostei daqui porque aqui funcionou como um arco da série clássica funciona, né? Que é como se fosse um episódio gigante dividido em tequinhos. A diferença é que ao invés de a gente ter 20 minutos, a gente tem quase 50. Né? Teve uma época na clássica que eram 40, mas enfim, foi um pedacinho. Mas assim, eu gostei. Essa temporada foi num ritmo que eu achei legal. Talvez, se eu fosse o Tibnon, ou o showrunner da vez que fosse,
eu tentaria começar a resolver os problemas apresentados na temporada um pouco antes. Eu acho que esse, eu acho que esse foi um dos problemas desse episódio, que ele, assim, né, querendo ou não, ele tinha muita coisa pra responder, e aí a gente tava muito na dúvida, né, de tipo, isso não vai dar tempo, ele vai ter que responder nos especiais. Só que eu vou além, eu acho que ele não vai ter que responder, sabe por quê? Porque ele respondeu tudo, só que foi mais ou menos assim. Você perguntou qual é o sentido da vida, não sei o que, né? Do universo e tudo mais. E ele falou 42. Foi só isso. Tudo bem que 42 é a resposta pra tudo. Mas o lance é, a gente fez várias... Ele fez a gente perguntar várias perguntas super complicadas de responder, e na hora ele falou, é assim que eu resolvo. E acabou. E não só isso, né? Ele Sacou? colocou uma série de expectativas nos nossos corações. Não vou falar nem cabeça. Nos nossos corações, porque a gente é investido de uma forma emocional nessa série, né? Então, assim, ele coloca uma série de expectativas, uma série de possibilidades mágicas pra chegar no final e falar, não vou entregar, não. Deixa. Eu acho que assim, mas... Você entende? É a tal da expectativa frustrada. Você tá esperando uma reviravolta, você tá esperando uma entrega que nunca acontece. O que acontece é o arroz com feijão. Sim, mas assim, eu acho que, de novo, não tem... Vamos supor que fosse uma resposta arroz com feijão. Se ele tivesse precisasse dar uma resposta, tudo bem. Só que ele tinha várias coisas pra responder. Várias coisas pra responder, e ele respondeu só algumas. Quer dizer, ele respondeu, mas de uma forma corrida, tudo. Então, assim, ele deu vários arroz com feijão de uma vez. Ele podia ter escolhido só dar um arroz com feijão bem feito, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, assim, e claro, legal, né? Parece que só que a gente tá descendo a lenha no episódio, e também não é assim. O episódio, ele foi um episódio ok, de novo, não foi um episódio ruim, tá longe de ser um episódio ruim. Não é ruim, não. É um episódio ok. Não. Mas, e ele tem enxertado nessa okayness dele, ele tem vários elementos legais. Alguns que eu teria feito diferente também, mas alguns que, querendo ou não, foram bem aplicados. Por exemplo, a gente tem, né, quando o episódio começa, a gente começa bem onde parou, naquele lance que... Inclusive, isso é uma vantagem, é uma coisa legal. Eu gostei disso também. Como o último episódio acaba com o Swarm quase encostando no doutor e falando, agora é você e tal, não sei o quê. Agora é sua O episódio vez. não tem nem corte, ele só segue essa cena. Ele pega a cena daí, eu gostei, achei muito legal. O episódio como um todo, ele foi muito bem dirigido e tudo editado, com exceção de uma coisa. Os cortes extremamente secos que eu não entendi. Quer dizer, eu entendi o porquê eles estavam fazendo isso, porque... A grande gimmick do episódio é o quê? A doutora precisa literalmente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Separada em 3. E aí o Woody faz ali umas coisas de sci-fi maluca e consegue, usando lá as técnicas e o tempo e não sei o quê, e ele quebra a doutora em 3 partes e libera cada uma onde ela precisa estar. Isso. Nesse momento, como a gente tem, né, 3 doutoras, mas na verdade é a mesma, elas estão meio que sincadas, os cortes são muito secos, tipo assim, agora tá aqui, ela vira o rosto, do nada a câmera vira. Isso me incomodou um pouco no começo. Mas tirando isso, manteve a qualidade de tudo, né? E não só isso, por exemplo, uma coisa é o fato da doutora ter se separado em 3 pra ela tá em cada plot, a gente sempre fala isso, né? Tem o plot A, B e C. Então a gente tem a turminha ali que tá num lugar. Primeiro era ela com o Swarm e Azuri. Aí a gente tem o trio, que é Dan, Yaz e Jericho, né? E eu nem lembro onde estava a terceira doutora, enfim. Com Bel e Vinder e Carvanista eventualmente, né? Que todos eles vão se unir. Não, Vinder não. Só Bel e Carva no começo. Então, assim, isso é uma coisa. A doutora vai se dividir. Beleza, não tem problema nenhum, tá explicado. O problema é que quando você tava em uma doutora só, por exemplo, ali com a galera do Jericho e da Yaz e do Dan, conforme ela tava falando com eles, parece que eles colocaram umas 5 câmeras em cima dela. Rodando, né? Na mesma cena, no mesmo momento. Aí, a cada 2 segundos, você via ela da esquerda, da direita, de cima, de baixo, de cima, do lado, do outro, na mesma cena, falando a mesma frase. Eu entendo. Ficou estranho, né? Deu um estranhamento. Assim, eu entendi o que o momento ali quis passar. Eu acho que era pra causar isso mesmo. Pra causar. Tipo, ela tá errática. Ela tá... O cérebro dela tá a milhão. Tá a milhão, Então, aí a cinematografia faz ficar a milhão. Particularmente, eu não gostei. Eu entendi, eu não curti muito, mas também isso não fica o episódio inteiro. Não. Esses cortes são assim, no pedacinho do começo do primeiro ato e depois para. Isso. Até porque a doutora meio que estabiliza, entre aspas, em cada momento ali, em cada plot, né? Sobre isso,
Vamos lá, eu tenho duas coisas pra falar sobre esse lance da separação da doutora. Eu acho, Vamos na lá. hora que eu assisti a primeira vez eu senti isso, e na segunda também. Aham. Eu acho que é uma saída fácil. Assim, porque você... Pra ao não longo... dizer preguiçosa. Não, eu não diria... Eu não gosto de usar a palavra preguiçosa, porque parece que eu tô, tipo, pessoalmente ofendendo o cara. Você é um preguiçoso. Tipo, não. Eu acho que foi uma saída simples, tipo... Qual foi a palavra que eu usei agora há pouco? Uma saída... Fácil. Fácil, isso. Porque qual é o lance? Você fez os plots correrem em paralelo, você fez os núcleos de personagens se separarem. Eventualmente você precisaria ligar eles todos. Aí você cria o lance dos túneis ali do Williamson, Sim. que já faz eles ficarem ligados. Só que a doutora tá lá no outro lugar. E aí você tem ainda o Vinder e a menina, a Dai, dentro presa. do passageiro. E aí, o que você faz pra unificar tudo isso? Você teria que fazer toda a história em que, eventualmente, eles vão chegando a juntos. doutora teria que se deslocar. E isso geraria muita explicação, porque a doutora tá enfrentando o Swarm Azul, tem toda aquela problemática. Ele quebra a doutora em 3 e aí, pum, magicamente ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora Tipo, fica ela fácil. é onipresente. Ela Pronto, é onipresente. eu não preciso mais fazer a narrativa linkar tudo isso, porque eu enxertei ela nos lugares. Eu dei uma doutora pra cada grupinho. Pois é. Porque sozinhos eles não teriam conseguido. Eles Porque precisavam realmente da era uma coisa doutora. muito grande. É. Mas vamos lá. Eu não teria me incomodado disso acontecer se eles tivessem usado um outro elemento que eles tinham falado no último episódio e que foi completamente escanteado nesse. A gente tem a doutora chegando ali pra mamãe, né, pra Tactium. E aí a Tactium fala, não, você não achou a gente quem tava entre os universos. Ó, inclusive, olha aqui esse mapa. Aqui tá o universo 1, aqui tá o universo 2. Pra lá, ali virando a esquerda, tem o 3, 4, 5, 6 infinitos. Todos, né, com a sua complexidade sozinha, e a gente apaga um, vai pro outro, todos eeles vivem separados, não sei o quê. Olha como eu teria feito o negócio. Já que era pra fazer... Já jogou essa ideia. Já que você era pra fazer esse lance de, tem a doutora em 3 pontos diferentes, por que você não pegou? Você não precisava pegar, tipo, o ator que vai fazer daqui a 4, 5 anos. Não. Você pegava 2 atores ingleses. Um guest. 2 atores ingleses do tipo bem caro, assim, que você fala, putz, esse cara não vai... Sei lá, vou chutar aqui. É a que fez a Cersei lá, que tá super badalada. Qual é o nome dela? É a... Gente. Enfim, pega alguém de Game of Thrones, pega alguém de Harry Potter, pega alguém caro. Caro. E fala assim, Essa é a chance. Olha, esse aqui... Um episódio. A doutora ali faz um troço no computador com o Woody, aí ela consegue puxar de 2 outros universos, 2 doutores. Eu sou o 6º doutor... Lina Headey. Lina Headey, isso. Eu sou a 6ª doutora do universo 8. Oi, eu sou... Aí pega, sei lá, o Robbie Coltrane. Oi, eu sou o segundo doutor eu sou o 10º doutor do universo... universo 74. Pronto. Aí ela, legal, eu sou doutora daqui. Rola me ajudar? Não sei o que. Tá bom, beleza. E aí cada um vai pra um ponto. Eles resolvem, no final ali, você pode até fazer alguma coisa de um deles se sacrificou pra salvar, porque o doutor é sobre isso. Nossa, ia ser incrível. E aí você chega depois e aí, sabe, no final... Eles conseguem porque o doutor, independente de ser diferente, tá em universos diferentes, ter histórias completamente diferentes, no fundo ele é o doutor, e o doutor salva pessoas, não sei o quê. E você dá um peso bem legal pra isso. Não, você faz o... Você perde essa oportunidade. Você inseriu o negócio do multiverso, você lembrou, na verdade, que o multiverso existia pros fãs, que tem gente achando que ele trouxe... Tá dentro e na série moderna mesmo já tem coisa de universo alternativo, lá como o do Peach. Na série clássica tinha montão, o universo expandido tem pra caramba também. Mas beleza, ele foi lá e lembrou que esse troço existia pra galera. Gente, tem universo expandido, tem universo alternativo, lembra aí. Não usou nesse. Não usou. E aí deu Jory. A Jory em si tá muito legal nisso. Foi 3. 3 Tom Holland. 3 Tom Holland. Eu não quero 3 Tom Holland, entendeu? Eu quero Tobey Maguire. Eu quero Tobey Maguire. Até o Andrew Garfield, que eu não gosto muito, eu quero, entendeu? Garfield que esteve em Doctor Who. Você tá entendendo qual é o lance? Tipo, aí você dá... não. Agora você vai ter Jory e Jory. Que não foi ruim. Não. Mas é uma oportunidade perdida, os momentos da Jory com a Jory... Foi maravilhoso. Que ela tá falando com ela mesmo no painel ali. É engraçado, é bem legal. Eu amei. Ela tá muito bem em atuação. Tá incrível. Amei. Mas eu teria feito de uma forma completamente diferente. Mas poderia ter feito. Tipo, essa foi a janela de oportunidade que ele teve pra fazer isso.
E perdeu a oportunidade. ele- E agora, pois tipo, é. quando ele vai poder fazer um negócio desses? Não, aí ele até bem, ele Sabe? pode, nada impede ele pegar nos especiais sei, e mas- mexer com esse lance. Mas aqui ele tinha acabado de falar disso, Tava com sabe? a faca e o queijo na mão, Tipo, sabe? qual é o Porra. grande lance da Attack Team ir lá e explicar que esse troço existe se isso não vai ser usado pra nada, entendeu? É isso, tipo, é uma oportunidade completamente desperdiçada. Mas tudo bem. Aí, Tudo bem. tá, aconteceu, a doutora se dividiu e ela tá presente em todas as narrativas ali. Isso, primeiro a gente tem ela aí com Wood, ou seja, né, com Swarm e Azuri, e esta Jory, esta doutora... A Jory 1, vamos A chamar de Jory Jory 1. 1, não, aí melhor não numerar não, que é uma loucura. Tá. Ela tá o tempo todo sendo tentada ali por eles, do tipo, a gente tá com seu relógio, é tudo muito baseado nisso, né? Ó, a gente tá com seu relógio, Tentação, a gente tá com suas né? memórias, nananã. A Azuri tem, inclusive, um momento bem forte ali com a doutora nessa parte, mas não sai muito disso. Tipo, eu sinto que a Azuri e o Swarm, durante todo o fluxo, eles foram muito palavra e pouca ação. E pouca ação, sabe? é. Tudo bem que eles Vaporizaram, dizimaram um monte de pessoa lá, dos passageiros e tal. Mas no momento em que eles se deparam com a doutora, fica tudo muito ali nas ameaças, sabe? Tudo. Tipo, esperar. É que assim. A gente vai pro campo das expectativas, né? O tal do bingo, né? Que circulou aí, né? Todo mundo achava que Swarm e Azuri podiam ser Time Lords antigos, podiam ser... Até o nome da raça da Timeless Child. Tipo, eles conhecem a doutora de outros carnavais. Tá, onde? Quando? Como? Não me veio essa explicação. Todas as cenas da doutora com Swarm e Azuri foram do nada pra lugar nenhum. Foram eles falando, porque o tempo vai conquistar tudo. Vai conquistar o espaço, essa coisa meio fanática e tal. Mas assim, vocês conhecem a doutora de antes, mas nada é falado. Tipo, no começo a gente tem aquela fala do Swarm, tipo, nós dançamos juntos. Onde? Onde vocês dançaram? Quando? Que tango foi esse, caralho? Você tá entendendo? Tipo, essa resposta a gente não ganhou, a gente não teve, entendeu? Sim. É uma expectativa que ficou ali frustrada, entendeu? Eu acho que assim, tem esse lance as desventuras passadas deles com a divisão. Eles falam, inclusive, isso naquela... A Azuri fala assim, não, a gente vai pegar, a gente vai destruir esse né, o fluxo vai comer todo o espaço e a gente vai fazer isso ficar se repetindo eternamente num loop, Isso. só pra ver você sofrer, pra você... E ela toda fala, tá, mas caralho, por quê? Ela fala, porque vocês com a divisão, vocês fizeram isso, deixaram a gente preso, sofrendo, não sei o quê. Então você tem que pagar. Vamos levar você, a gente vai levar, por exemplo, a gente não sabe nem porque que a divisão levou eles, entendeu? Não, mas sabe prendeu que eles. Não, eles são uma ameaça, né? Gente ruim aí prendeu. Mas então, sei lá. tá vendo? Fica tudo muito no campo do eles são maus. Sim, então... O que eles fizeram? Eu senti um pouco, Saca? eu senti um pouco isso. A maldade deles, tudo bem, tem a justificativa intrínseca, porque é o tempo versus o espaço, tal, não sei o quê. Mas foi isso. Mas é isso. Entendeu? Tipo, olha só, a gente vai fazer essa maldade aqui porque nós somos maus, é isso, entendeu? É isso! Saca? E aí, tanto que, por exemplo, quando chega, já super adiantando aí o plot desse núcleo ali, que é a doutora e eles dois, eles levam ela pra Atropos no final. Isso! E aí o Swarm faz todo aquilo, vamos ver o tempo. E aí a doutora fala, olha, eu sempre quis ver como era o tempo. E aí o tempo se manifesta como um Swarm, mais, você vê que mais sério, ele é até mais, o jeito que o ator fica, parece que ele é mais forte, né? Diferente, digo, muscularmente forte, parece que ele é mais largo mesmo. E aí ele fala, vocês falharam, porque o fluxo já não existe mais. Aí, mas como assim? A doutora fala, é porque eu tava aqui com vocês, mas eu tinha me dividido, então eu resolvi lá enquanto tava aqui, hahaha, olha só, eu fui a doutora, eu fui esperto, hein? E eles falam, não, mas calma aí, ele falou, calma aí nada, tá na hora de eu dar um sumiço em vocês falharam comigo. E aí ele começa a carcomer eles, aí é engraçado porque eles são os vilões, no final tudo bem que eles morrem ali, mas eles estão sentindo prazer naquilo, que a Azuri fica, o arrebatamento, coisa maravilhosa. Porque ele é nosso salvador, o tempo é o nosso salvador, nós estamos felizes de morrer nas mãos dele, né? E aí, tipo... é isso! Exato. São seres eternos. Não, são seres sinistros que foram vendidos como esses vão ser, esses aí vão entrar pro hall de grandes vilões de Doctor Who, porque... E eu gostei pra porque caralho o Flux, deles. porque o Flux, ele é um negócio sinistro, Eu gostei e é demais. fim do universo e tal, né? E resolveu literalmente em 2 minutos. E aí chega depois o tempo, vira a doutora com a roupa preta. Aí, olha só, eu podia te matar, mas eu não vou, porque uma hora o seu tempo vai chegar, hein? Uma hora vai acabar, chegando, hein? Tá chegando, tá ó. chegando, ó. As 3 batidas aí estão vindo, hein? Olha lá, Cuidado, 3 hein? especiais em 2022, hein? Pois é, ó. Cuidado com
com o que vai te afligir e com o mestre dela. Ah, que mestre? Só isso que eu vou falar, minha filha. Sei Tchau. de nada. Deixa eu te devolver pro lugar. Se eu juntar os seus 3 pedaços e voltar você pro lugar. Pum, acabou. E foi isso, entendeu? E foi isso que aconteceu. Eu gostei demais do Swarm e da Azuri ao longo dos episódios, mas eu achei que o fim deles foi meio... É isso aí, né? É isso aí. Pois é, assim, eu acho que são vilões que têm um puta potencial. Tem. E que foi descartado. Com certeza. Foi feito de qualquer... Sabe o que parece? Que o time não tava com ideia maneira, ele tava escrevendo, e quando chegou no final, ele... Sabe quando a gente esquece às vezes, assim, que nem eu esqueci a palavra agora há pouco? É isso. E aí, tipo, ai, esqueci. Ah, vamos botar assim. Eles somem porque eu tempo com eles. Acabou. É isso. Exatamente. Entendeu? É isso. Mas eu super adiantei agora o plot do... o plot 1. Não, a gente ainda vai voltar nesse último momento Sim, da doutora, que é o momento mais importante mesmo, né, da história da 13, que vai levar com certeza para os especiais. Vamos então pro núcleo. Yas, Dan e Jericho, que agora acrescentou aí um novo membro, que é Kate. A Kate, porque eles estavam... Kate Na verdade, Stewart. era Dan, Yas, Jericho e o Williamson. Porque eles estavam... Williamson ali nos túneis, exatamente. Eles veem a porta maldita lá que não era pra ver. Aham. A parte deles é legal, assim. A parte deles é bem legal, né? A doutora, quando ela chega lá, né? Ela finalmente, yes! Pô, senti sua falta, também senti. Teve aquele momento bonitinho, né? Kate! A Kate encontrando a doutora é uma coisa muito legal. É um fato histórico aqui em Doctor Who, né? Finalmente a Kate, ela já viu, da Moderna, ela só não viu o 9. Ela já viu 10... Ela viu 10. Ah, por causa do especial, é verdade. Ela viu 11, ela viu 12 e agora ela viu a 13. E o Doutor da Guerra. E o Doutor da Guerra. Nossa, ela já viu 5 doutores. Até agora que a gente sabe, talvez na infância ela tenha visto outros, né? Olha, que a gente não sabe. Então, porque olha o pai só. dela trabalhava lá, né? Interessante você falar isso. O paizinho brigadeiro. Porque qual é o lance? A gente tem, né, na hora eu ri sozinho, porque... Eu não sei se vocês sentiram isso, que é assim, a doutora chega ali, aí, porque, né, tá tendo ali a invasão dos Sontarans e tudo mais, e ela chega, aí ela fala, como é que a gente vai sair daqui, não sei o quê? Ah, tem a TARDIS. Aí ela, não sei onde é que tá minha TARDIS. Onde é que tá minha Aí a TARDIS? Kate fala, essa aqui, que tava com a Unity desde os anos 60, essa é minha TARDIS. Beleza, pausa, deixa eu só dar um parênteses aqui. Então, Essa TARDIS vamos lá. tava na Unity Meu Deus do céu. desde os anos 60. Ai, meu Deus do céu. Nos anos 70 ou 80, Ou 80. o terceiro doutor ficou preso aqui com a TARDIS dele faltando pedaço, então ele não podia viajar. Não conseguia. Ele não sabia nem ligar a TARDIS, nem se ele soubesse ele também não conseguiria, porque... Não, ele ligava, mas não dava. Não, ele ficava... Porque o Senhor do Tempo, qual foi o lance? Eles tiraram parte do conhecimento dele de pilotagem pra ele não conseguir consertar. Aham. Tanto que ele só começa a viajar no tempo depois de novo, quando eles liberam de volta pra ele e consertam a TARDIS dele, devolve a peça. Esse condenado desse doutor ficou preso na Terra esse tempo todo, e assim... Bichinho sofreu. E o brigadeiro... Na Keké, que é caladão, tipo, ele tá vendo. Não, e na Keké também, que ele tá ali só, né, guardando pra ele. Porque ele tá. Às vezes o brigadeiro nem sabia. O doutor tá ali, porra. Então tem que ver como é que tá isso aí, que estão escondendo coisa do chefe. Porra! Ele tá vendo o doutor todo dia, que se matar ali, tentar consertar, não sei o quê. Aí o doutor, porra, minha tarde não funciona. Sabe a tarde, essa caixa aqui. Essa que fica parada aqui. Não funciona. Eu não tenho nenhuma que tá faça só funcionar. De plano de fundo. E aí o brigadeiro fica assim, não é que não tem mesmo? Eu aqui guarda, não. Sei de não nada. Sei, não, sim, não tenho. E aí, tipo, pegou The Long Way a TARDIS o tempo inteiro estocada lá, junto com as caixas de banana da Unity. E o doutor não queria voltar, não conseguia. O mestre solto louco, porque eu devo lembrar que cara. Durante esse tempo todo, o mestre do Delgado ele ficou preso também, eventualmente, Sim. porque a TARDIS tava ferrada. Isso. E a gente tem que lembrar que o doutor do Sacha... Que é o doutor? Não, caramba. O mestre do Sacha Dhawan também tá preso nessa meiuca de tempo. Com certeza. Ou seja, tinha uma TARDIS funcional. É o perigo que é isso. É o perigaço. É porque a sorte é que eles não sabiam. A sorte do mundo é que os mestres não sabiam. E o azar do doutor é que ele não sabia, porque tava ali. Ele só... Cara... Se o terceiro doutor descobre isso, ele fica puto. E eu não tiro a razão dele, não, cara. Porque esse cara já foi para o universo paralelo, já se explodiu todo, já... Bicho, ele fez o inferno ali. Literalmente o inferno. Literalmente o inferno. E não conseguiu, só depois que liberaram. A TARDIS estava ali funcionando, tá toda podre por dentro, tá, mas tava viajando. Sacou? É a TARDIS Aipim, a TARDIS da 13ª. Gente, eu queria saber... Eu achei muito engraçado isso. Eu queria saber como eles iam tirar a TARDIS ali do 5º episódio, que a gente viu, que tava na Unity nos anos 60, né? Como eles iam trazer a TARDIS pra doutora. E ela pergunta pro Woody, né, aquele momento, tipo, onde é que tá minha TARDIS? E ele tenta localizar, e Niki, ele localiza, tá ali, né?
Sim. Ela é mandada ali pra aquele local. Aquele fragmento dela. E a Kate fala, tá aqui sua TARDIS, ficou na Unity esses anos todos. Aí eu, tipo... Não. Ficou nesses anos todos. Desculpa, Pertwee. Não. Mas tá bom, assim, a TARDIS tinha que voltar. Não. No momento que a gente viu aquela TARDIS nos anos 60, eu imaginei que ia acontecer isso. Mas eu só tinha me tocado disso de... Peraí, se ficou esses anos todos, passou pela mão do Pertwee e ele não usou, entendeu? Exatamente. Passou pela mão não, né? Ele tava ali, mas enfim. Outra coisa legal nessa hora é quando a doutora vê o Williamson. Então... Porque ela acha o máximo. Meu Deus, você é o Williamson, que não sei o quê. Você é um personagem histórico, nossa, seus tudos. Ela fica muito empolgada, é gostoso ver a empolgação dela. E é bonito isso porque o Williamson... Historicamente falando, ele era um cara que era tido como louco, né? Isso! Tanto que o pessoal chamava da toupeira louca, né? Mad Mole e tal. Exatamente. E aí, aqui a gente tem meio que a reparação histórica sobre isso, né? Que a doutora fala assim, mas o que tá acontecendo? Ele falou, não, tava tendo esse lance, eu senti o perigo, não sei o quê. Eu cavei pra proteger o povo, pra poder fazer essa... meio que como se fosse um santuário, um lugar pra eles se protegerem. Uma cidade subterrânea pra todo mundo poder sobreviver. E Genial! E ela fala, nossa, você foi de suma importância, muito obrigada. Aí, tipo, ela aperta a mão dele. Isso é legal ela porque... Ela tá emocionada de ver ele ali, sabe? porque parece que... Ela até fala, você é um dos que tá na minha lista de caras que eu quero conhecer, porque você é foda, não sei o quê. É muito gostoso, né? A empolgação dela com ele ali. E aí, o que eu sinto ali é que, por exemplo, esse é um cara que, por conta dele ter sido tido como louco por todo mundo, ninguém nunca agradecia ele, ninguém nunca apertava a mão dele e falava, putz, obrigado pela sua empreitada. Tipo, o que você fez foi legal, né? E o que a doutora faz aqui é isso. Ela fala, nossa, obrigado, você foi foda, tá, não sei o quê. E aí, na hora ali, mais pra frente no episódio, a gente vai ver que ela vai chegar e vai falar, ó, a gente vai ter que resolver essa treta aqui, Williamson, você não. Vai embora, porque você é muito importante. Você é uma figura histórica importante. Volta pra. Entra na porta. Entra na porta número 2 e vai pra casa. Ó, tá aqui. Aí ela usa a Sonic, aí ele vai, agradece as meninas, né? A Kate e a Yas, agradece ela sozinha, tira o chapéu e tal, e sai. E acabou. Esse foi o final então, do assim, Williamson. O Williamson, mas foi um final legal. Foi bonito pra caramba. Eu acho que o discursinho ali dela com ele, sobre a importância dele e tudo mais, foi bacana. Mas o Williamson. Quando você... Sabe que é foda? Eu tenho certeza que vai ter gente falando que eu tô só... o Fred tá descendo a lenha, ele odiou o episódio. Eu não odiei. Mas é que acaba que muitas coisas que eu reclamo estão bem nesse pedaço. Eu senti que ele foi só um MacGuffin, cara. Sim. O MacGuffin, pra quem não sabe, é esse... É um nome que se dá. É um trope. Essas coisas de roteiro, que é tipo, você... É uma coisa que ela só existe com uma função. Girar uma parte do plot. É só isso. Por exemplo, a TARDIS sumiu e todo o plot tá em volta de achar a TARDIS. A TARDIS nesse plot é o MacGuffin. Isso. É aquilo, ela só serve pra fazer o plot girar. O Williamson, ele só serviu a temporada inteira pra fazer o plot girar. Pra dar a justificativa de como essas pessoas de tempos malucos diferentes estavam se encontrando. Conseguiram se encontrar. E como ele foi parar em lugares random também, né? E ele foi só isso, saca? De todos os personagens históricos que a gente já teve em Doctor Who, ele foi o que foi mais... Ele foi uma ferramenta só pra mover o roteiro, entendeu? Não, ele foi uma ferramenta, mas eu acho que esse encontro final dela com ele foi bonito, foi legal. Assim, eu realmente gostei. Foi legal, mas você entende? Parte. Você entende o meu ponto aqui? Mas eu acho que também ela trouxe ele por conta do Dan ser um cara de Liverpool. Tem tudo a ver com o Dan, o plot do Williamson, né? Tudo bem, não tem problema você pegar uma figura, você escolher Liverpool e você trabalhar Liverpool enquanto a entidade que gera as coisas do episódio. Os Sontarans estavam baseados em Liverpool em parte do episódio. Muita coisa acontecendo. Mas, sério, você arranca o cara da história. Tipo, é isso. Ele tava ali, ele cumpriu o propósito dele de cavar buraco e... Ok, vai embora. E acabou, entendeu? Não tem uma cena pós-crédito mostrando ele olhando as pessoas judiar dele e ele olhar e falar, não, mas eu ajudei. Não, entendeu? Acabou. Ele foi só... O Williamson podia ser muito meu Mr. MacGuffin. Poderia ser o Mr. Hammer, porque ele foi só uma ferramenta, entendeu? Mr. Hammer. Can't touch this. MC Hammer. Assim, entendeu? Entendi. Mas tá. Tá, vamos lá. Vai. O grande plot aí, o plot maior e principal, são os Sontarans. Então, qual que é o lance? Os Sontarans encontraram a brecha no escudo dos Lupari e eles querem invadir a Terra por conta disso. E junto com eles está o Grand Serpent.
né? O Grand Shepherd foi que ajudou eles a entrar. Isso, exatamente. E aí eles entram, eles fazem morada na Terra, eles botam as garrinhas da nave em tudo que é lugar. Espalhar, né? Aquela coisa. Parte da operação, a parte principal tá no Chile, e aí depois que eles falam que vão pra outro lugar, aparece o Rio por 2 segundos só porque Então, sim. era isso que eu ia falar. No episódio passado rolou toda uma promessa, né? Tipo, vocês já marcaram quais são as cidades que vocês vão tomar e tudo mais? E apareceu o Rio de Janeiro ali no Next Time. E a gente, nossa, vai ser uma invasão do mundo inteiro. Aí aparece Rio de Janeiro, Torre Eiffel. Acabou. A invasão vai se dar no Chile, no Brasil Paris. e na França. Não, esquece todo o resto do mundo. Não, mas ali tudo bem. Eu não ia mostrar todos os cantos do mundo. Não, claro. Eu fiquei feliz de ter escolhido o Rio. E Liverpool, você tá assim claro. porque não escolheu o Rio, porque não escolheu São Paulo. É por lógico. Isso. Você queria que eles tivessem Mentira. cravado no MASP. Não. Tô brincando, não. tô brincando. Poderia, com certeza. Ia ser legal, ia ser bacana. Eles não mostraram o museu de Liverpool também? Mostra o museu da cidade de São Paulo, cara. mas o dono é de São Paulo, cacete. Não é Daniel. Não, você entende. Eu tô brincando, entendi. Mas é isso, né? Então eles são a grande ameaça e dessa vez eles fazem aquele acordo com os Daleks e com os Cybermen que vão aparecer também. Eles falam... Isso tá aí. Essa fala do chefão dos Sontaras ali, eu gostei. Aquela gravação. Porque ele fala assim, alô, todo mundo que tá por aí, aqui é o chefe dos Sontaras, a gente tá invadindo a Terra, vamos passar a faca em tudo, a gente sabe que o fluxo tá vindo e tá comendo tudo aí no universo, vamos fazer o seguinte, a gente abre, aqui a gente tá abrindo o capital de investimento aqui pra vocês, pode investir, pode fazer parceria com a gente, vem com tá a gente. tranquilo, todo mundo tá convidado a derrotar aí a Human Scum, porque o humano tem que se fuder mesmo, menos os Rutans, vocês não, vocês também são escória, vocês eu não quero não. Agora, Daleks e a Cyber galera aí, pode vir. Ele inclusive fala Cyber Folks, né? Não fala nem Cyberman nem nada. Fala, pode vir. A gente já tá aqui, ó, braços abertos, a batata tá abraçando geral, não sei o quê. A batata tá abraçando geral. Manda mensagem e deixa. Deixa. Eles vão chegar e tal. E aí a gente vai vendo que é uma parada meio cachorro come cachorro e isso é legal. Porque qual é? Super. O plano dos Sontarans é o quê? A gente vai chegar, a gente abre as porteiras pra essa galera ver. Porque o universo ele é controlado, belicamente falando, por 3 frentes, né? Por 3 grandes... Os Daleks, os Cybermen e a gente. Se a gente finge, faz essa zoada assim, finge que tá chamando eles pra almoçar aqui em casa, quando eles chegam a gente solta o cachorro. O cachorro, no caso, o nome é Flux, né? Não é o carvanista. Não, então. a gente solta esse negócio que vai acabar, vai literalmente vaporizar eles. E a gente vai ser a única força no universo inteiro. O universo vai ser nosso. A gente começa pela Terra, depois a gente sapeca tudo. Beleza? Primeiro a Terra, depois o universo. E é exatamente isso que eles fazem, né? Chega ali os Daleks pedindo arrego. Não, tá bom, ó, entendi, hein? O fluxo tá vindo, vambora, eu quero entrar. E os Cybermen, não, tá foda, tá lá fora, deixa a gente entrar. Aí ele abre, o fluxo vai e blau, come todo mundo. Do lado deles... Qual é o cachorro que tá mordendo o rabo deles? O próprio Grande Serpente. Sim. Porque qual é o plano dele? A doutora, uma das doutoras, fica presa com o Grande Serpente e ela fala, primeiro ela reclama do calor, né? Essa é a doutora que no início ela encontra a Bel e o carvanista. Isso. Né? Inclusive ela utiliza a nave deles pra atacar a base deles no Chile, bate no escudo ali e tal. Chega o Grande Serpente e pega ela e o Carvan. E assim, prende eles e aí tem a hora do interrogatório e tudo mais. A gente vai ela tem uma cena com ele. Então, essa frente ali dos Sontaras, a gente vai ter uma hora que a gente vai finalmente, né, quando a doutora ela tá com o Jericó, ele fala, a gente tá precisando de ajuda, vamos pegar pessoas que ajudaram a gente. Que é a justificativa pra pegar a Claire de volta. Isso. Até porque a Claire, tadinha, ela tá presa no passado, ela não é do passado, ela é do presente, até a gente sabe, né? Ela só tá lá. E aí eles vão lá, esse momento é bem legal, porque ela fala assim, nossa... a gente tem que lembrar também que a Claire com o Jericho, eles têm uma história, né? Por aqueles anos que ela foi, né, ela ficou paciente 2 anos dele lá, e tal. E ela fica mó feliz, do tipo, nossa, você veio, que bom. E aí? Ela fala, a gente vai precisar da sua ajuda, a gente vai se infiltrar numa base Sontaran, tá a fim de vir? E aí ela entra, né? Ela faz parte da guilda deles desse episódio. Sim, exatamente, da party. Então a gente vai ver que a doutora vai ser pega. Dessa questzinha aí. A doutora vai ser pega. E eles também. Eles vão ficar passando por uma coisa meio de tortura, né? Mas a doutora dá um negócio pra eles poderem fazer o transmate pra fugir dali. Que é tipo um anelzinho, né? É tipo um anel. Um negócio de metalzinho, né? E ela tá presa, ela vai terminar presa pelo Grande Serpente. Isso. E aí ela mata o Grande Serpente, ela fala, nossa, tá quente aqui, você não é humano, qual é a sua? Eu gostei dessa cena aí. Esse raciocínio rápido. Eu que faço as perguntas aqui, e ela já tá na metralhadora de perguntas pra ele, assim, é bem legal essa parte também. Não, e é muito maneiro porque ela chega assim, ela mata esse lance dele ser
né, tá quente pra caramba e você não tá suando, então, né, ela... Então, que raça você não é humano você humano? não é. E ela fala, qual é a sua? Quando ele vai começar a falar, ela entra e vai falando, não, já sei. Você tá se aliando os Sontarans, e aí você vai deixar eles, né, a soberba Fazer a deles... parte difícil. Sujar as mãos, depois você vai pegar... Você sabe que eles não vão dar conta de segurar o fluxo, eles vão se fuder no caminho, e você pega o que sobrou da Terra e governa como imperador bondoso que salvou todo mundo dos Sontarans. Porra, é um plano inteligente. Tá, vai ficar bem na fita, É. não vai fazer o trabalho sujo. Você vai ser tá fácil vai pra ser um você. tirano. Ele fala, não, lá de onde eu vim, todo mundo gostava de mim. Ela falou, viu? Um tirano. Tá vendo? Exatamente. Provando aí o meu ponto, né? É exatamente isso. E essa também é a parte que ela tá com o carvanista e tal, porque os dois ficam presos juntos ali, e eventualmente eles se veem soltos e tal, e aí eles têm um diálogo importantíssimo. Por quê? Ela pergunta assim pra ele, eles estão conversando e tal, aí de repente ela percebe, pera, você já foi meu companion? Aí ele fala, houve um tempo em que eu faria qualquer coisa por você, qualquer coisa mesmo. Mas você me abandonou, né? Mas você me deixou. E aí ela fala, por quê? O que foi que aconteceu? Me conta, eu quero saber, por favor, me conta. Essa hora é legal. Então, não posso. Quando ela tá ali presa na jaula com o carvanista, porque... quebrou meu coração isso aí. Ela fala assim, Fiquei então, triste. eu lembrei de um dia que eu tava com você, a gente tava em Atropo, você lembra? Aí ele fala, não posso falar sobre isso. Ela fala, não, aí ela joga isso, você era meu companion? Aí ele fala, não, você me abandonou, eu fazia tudo por você, você me deixou de qualquer... Você jogou o cachorro fora, né? Vacilas. Ela fala, não, então, mas assim, é que eu não lembro. Essas memórias foram tiradas de mim. Me conta, o que rolou? Aí ele fala, então, não posso, porque eles implantaram uma bomba, né? Um negócio... Um troço na minha cabeça que se eu contar vai soltar um veneno, eu vou morrer. Aí, ou seja, a divisão, né? proibiu nesse nível dele contar pra ela as coisas, né? Eles podiam só ter apagado a memória dele também, né, coitado? Deixar ele com a bomba na cabeça eu é acho zoado. que é pra ser mais cruel, saca? Entendi. Até pra ele poder continuar trabalhando como operativo, E né? pra ele não esquecer que é pra ele ficar... Na linha, né? Com a coleira, né? Não, Pois isso, pra ele ficar quebrado emocionalmente mesmo, sabe? Amargo, né? Ele quer ser um cachorro amargo. Não, a divisão é isso, entendeu? E fala assim, como se todo o sofrimento do carvanista não fosse pouco, a gente ainda tem ali a gente descobre, nessa hora que os Sontarans vão tirar a doutora ali e tal, que inclusive é pra levar ela pra esse interrogatório, que eles falam assim, você, que fica, né, os Lupari ele tá falando, os Lupari vão defender tudo, eles falam, mas Sim. que Lupari? Porque a gente fez questão de matar todos, você é o último. Ele, como assim? Eles falam, a gente pegou todos que estavam nas naves e jogou pro espaço, eles estão boiando mortos lá, e só você sobrou e você vai viver pra saber disso. Nessa hora, fica o carvanista trocando olhar com o Sontar ali. Eu até falei com a Thaís, o carvanista, até o final desse episódio, o carvanista vai matar esse Sontara. Ele, muito. Tipo, e não vai ser com arminha. Não vai ser com arminha, vai ser, tipo, ele vai avançar que nem um cachorro e vai matar esse cara. Exatamente. Pra vingar o povo dele. E assim, isso traz muitas coisas aqui, só esse pedaço, porque, agora ele é o último dos Lupar. O último da raça Lupar, dele. Só que eu senti que foi assim, tipo, o Tibnon foi lá, deu essa raça nova, né, os Lupar e tal. Que é legal pra caralho. Deu toda essa motivação de, cada humano tem um, e eles shieldam a Terra e tal. E ele literalmente matou todos em 1 minuto. Não tem mais. Entendi. Tipo, qual outro Lupar você viu? Então, não, você viu outro Lupar? Eu tinha esperanças de ver outros. Eu achei que eventualmente eles iam aparecer. Você sabe se todo Lupar é o mesmo tipo de cachorro? Não, ou se tem um Lupar Poodle, branco, ou se tem um Lupar Doberman? Isso, outras raças. Você não sabe. Não sabe por quê? Porque, tudo bem, eu entendo que é caro, tal, não sei o quê, mas ele não mostrou nenhum, nem em holograma, nem em foto, nem nada. Nada. E assim, ele não fez de um jeito que, o Russell pode chegar depois. Tudo bem, se o roteiro quiser, ele pode. Não, o outro pode chegar e falar, não, tinha uma colônia de Lupar não sei aonde, e aí agora tem. Tinham perdido ali, não sei Mas pra todos os fins, ele matou. E agora só tem um Lupar. Que é o carvanista. Que é o carvanista, exatamente. Sacou? Pra que matar? Esse é o lance. Pra que matar? Eles podiam ter feito, a gente fez todos bater em retirada. A gente travou todos dentro dessa jaula gigante que parece um canil convenientemente, só pra fazer essa humilhação de vocês são só cachorros. Mas não, ele matou todos. É isso. Eu realmente fiquei bolada da gente não ver mais nenhum Lupar mesmo. Triste. Lupar. Lupar é o singular, Lupar é o plural. É o plural, exatamente. A gente tem aquele subplot também do Vinder com a Dai, que vai acontecer agora, né? Que eles estão no passageiro. Aí a Dai descobre um jeito de sair do passageiro. Aí o passageiro, em tese, deveria se descoisar, né? Ele sumiria. Mas aí ele não some. É porque assim, eles estão sozinhos. Isso vai ser usado lá na frente. Eles estão sozinhos dentro desse passageiro. Só tem eles, não tem galera lá dentro. Não tem mais ninguém. E aí a
o Vinder com a menina ficam tentando, ela vai Sair, andando com eles, e aí quando o Vinder bate no limite do mapa, o mapa recarrega e vira outra coisa. Isso, que ela falou que ela que descobriu isso aí. Ela descobriu porque ela ficou tentando fugir. Erro, E ela falou, olha, aqui tem um pedaço que tá sempre faltando, ele fica diferente, ele fala, o maquinário aqui, enfim, eles dão um tiro e eles conseguem sair do passageiro. É isso, essa é a chave ali pra eles saírem. Só que eles saem e voltam. Eventualmente uma das doutoras vai parar lá, materializa a TARDIS dentro do passageiro, salva eles e acabou. E o passageiro fica lá largado. Conseguiu. Uma coisa que é importante é que assim, também não adiantaria eles fugirem, porque esse passageiro tá no nada, né? Tá no meio de não tem nada, não tem nada ali, não tem espaço, eles não tem nada. Não tem pra onde ir dali, então... Na real, o mais seguro era dentro do passageiro mesmo. E a doutora teve que estacionar lá dentro. Como? Não sabemos. Não, ela forçou a TARDIS, você vê que a TARDIS tava suando ali, sangrando, mas conseguiu. Deu a TARDIS, inclusive, continua toda ferrada, né? Termina o episódio e ela ainda tá toda podre. E isso não é citado, né? Tipo, não, provavelmente... ela tá usando a TARDIS tá funcionando do jeito que ela quer. Mas cheio de teia de tá indo aranha. pros lugares que a doutora precisa estar, mas tipo, é isso, entendeu? E aí, claro, né, rola aquele reencontro, né, depois que ela leva, porque Vinder com Bel, Dan com Diane. Isso é legal, porque aí quando você vê que o que todo mundo tava esperando é que assim, a Diane e o Dan iam ter um super encontro bonitinho, porque o encontro deles foi por água abaixo, não sei o quê. Só que quando o Dan encontra a Diane, ela é extremamente obtusa, assim, tipo, ela não... tá bom. Fica meio... Enquanto a Bel e o Vinder é 1000% amorzinho. Aí ela fala, então, e a gente vai ter um filho, aí o bichinho, né, a telinha, né, dá um beijinho, faz um coraçãozinho, é super bonitinho. Aí o Vinder legal. Fica super feliz quando ele descobre que ele não sabia que ia ser pai esse tempo todo. E aí eu vou rapidinho mandar assim, um grande abraço a todo mundo que tava com essa... Não sei, o programa do Ratinho bateu e o pessoal queria que eles fossem pai da doutora. Teste de DNA. O teste de DNA, você não é o pai da doutora. Nem do doutor, nem de ninguém. Você é o pai de uma outra... Quer dizer, não sei que lá pra frente eles vão dizer que esse bebê é... Mas não é, entendeu? Tipo, não é. Eles são só pais de uma criança. Eles inclusive falam o nome, que agora eu não vou lembrar. Mas tipo, é isso. Tigme. É algo assim. E eu vou te falar, é o melhor outcome que eu queria ver ali. Sabe por quê? Porque... Isso não precisa ser que nem Star Wars, em que tudo é Skywalker. Tipo, de quem constrói... Todo mundo é parente do doutor agora. De quem constrói o C-3PO, a quem estoura a Estrela da Morte, a quem tá na Estrela da Morte, a quem lá na frente nem é Skywalker, vai dizer que é Skywalker só pra... Porque Jedi só pode ser Skywalker agora. Sim. Em Doctor Who não é isso. Eles não precisam ser pais da doutora. Às vezes o Swarm não só um charuto, né? O Swarm, ele não precisa ser o pai da doutora também. Porque tinha isso, só tinha dois lados também. Era ou o Swarm é o pai da doutora, ou Bel e Vinder são os pais da doutora e ela é o bebê, e no final eles vão deixar o bebê... Não, ela é a Timeless Child, mas aí eles vão deixar esse bebê... Esse bebê é a Timeless Child. Eles vão deixar a criança naquele portal pra poder fechar o ciclo, e aí a Tactium vai achar, porque a regeneração só aconteceu por conta disso. E eles são senhores do tempo? Não, eles são só pessoas do espaço, né? Eles não são humanos. Eles são só mais personagens, pessoas que a doutora encontrou em sua trajetória de aventuras pelo universo, que queriam se reencontrar. E por acaso tem um bebê. E eu vou te falar, é legal, assim. E acabou. Vocês sabem que eu sou contra quando o poder do amor resolve tudo. Mas nesse caso, o poder do amor não resolveu. Não. Mas o amor venceu nesse núcleozinho. Diferente do Dan e da Diane, né? Mas enfim. Dan e Diane, o amor não venceu. Ele não pode ser feliz, coitado. Mas Vinder e Bel podem ser felizes. Pobre Dan. Legal. Eu gostei, assim, genuinamente, eu fiquei feliz deles se reencontrarem e nenhum dos dois morrer. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, tinha gente falando, ela vai perder o bebê. Tinha gente falando, não, o Vinder vai morrer. Ela vai morrer. Pessoal agorando. Não, mas sabe por que o pessoal tava agorando? Porque isso? Em alguma entrevista, eu não sei se foi o Matt Straven, se foi o próprio Tibner, alguém falou que o Vinder ia trazer lágrimas aos nossos olhos e o reencontro ia ser uma coisa super emocionante. Vamos ser, foi legal, mas também ninguém chorou. Ninguém não é chorou. Assim também. Foi fofo, mas foi maneiro. Cute, foi legal. Cute. E eles são uma dupla foda, assim. Eu acho que eles são tipo power couple. Do tipo que, assim, se quiser fazer o spin-off Big Finish... Não, pode... De verdade, só traz. Eu gostei pra... Viu, Inclusive, faço questão que eles não sejam personagens tipo Psy e Cybra que ficaram conhecidos no churrasco pra sempre. Que eram mó legais e foda-se. Eu quero mais coisa deles. Eu quero ver quem essa bebê vai virar, entendeu? Eu também Eu quero conhecer essa criança. Eu quero ver eles e o Carvanista em altas aventuras por aí. Mas é tão bonitinho. É a família. Porque toda família precisa de um cachorro, né? É uma né? família feliz, né? Que família no final de fica justamente eles 4, né? Na nave do... O Carvanista não ficou muito feliz, Eu gostei que você falou 4, porque tem o bebezinho ali também, né?
É legal. Sim, bebê sempre conta, né? Claro. Crianças contam. Ainda mais viu? esse que tem personalidade, fala, Sim, pisca, faz carinha de exatamente. brabo. E que rendeu tantas teorias, na verdade. Pois é. Mas No você fim falou das bem, às vezes charuto é só um charuto. Olha aí. E tudo bem, Belo gente. freudismo aí. Nossa. E eu acho que também esse é a ponta de esperança do episódio. Pra mostrar que nem tudo é Acaba horrível. em desgraça. Tem coisas que, no meio da loucura, coisas dão certo. Aham, Sabe? Algumas sim, coisas sim. dão certo no final. Então isso foi bem legal. Vamos falar do Jericho. Sim. Porque eles estão lá no pega pra capar do Sontarans e não sei o que lá. Aí a Claire tá usando aquele negocinho de metal. Que é muito engraçado essa cena, anelzinho. né? Porque ele fala assim, como é que é aquele negócio do morrer que eles falam exatamente? morrer? Assim, vocês vão fazer isso ou morrer? E qual que é... O Sontara fala frase? assim, vocês vão ajudar a gente a chegar à vitória ou Ou morrerão. morrer. Aí ele, tá bom, e se a gente for bem sucedido? Vocês vão Vocês morrer. vão morrer também. Então, ou seja, não tinha muita É assim, escapatória. ou você ajuda a gente e morre. Você não quis dizer ajuda a gente ou morre? Não. Não. Foi mais ou menos isso. E como a gente já falou, né? A Claire, ela consegue resistir ali por conta do artefato ali, do negocinho. Não, ela é uma pessoa psiquicamente resistente, né? Isso é a gente que a gente descobre ali. Não é fácil você entrar na mente dela. O Sontara até fala, você é diferente, porque a gente sabe que tem um Whip Angel lá dentro. Então, por mais que não tenha mais Whip Angel, ou tenha, a tenha, cabeça né? dela... A cabeça dela já foi lá de um Whip Angel, por conta disso ela ganhou uma resistência ali psíquica. Isso, ela tem características diferentes. E o Jericho... Ela é uma humana alteradinha. Alteradinha. E... Maravilhosa. E o Jericho não. O Jericho, infelizmente, não teve, né? Não passou por essa, sei lá, essa resiliência que ela ganhou. Mas tudo bem. Mas não é isso que também zoa eles ali. Não, tipo, não, eles conseguem escapar. fazer o que eles têm que fazer ali. Só que na hora do escape... tem o anel ali que vai fazer. Você sabe que eu achei essa parte um pouco corrida? Eu também. Porque a Claire escapou. E ele acabou ficando... Aí, de repente, a Claire já tava na Tardes atrás da Yasa. Então, porque eles tinham ali o gadget pra poder ser beamado de volta pra Tardes. Eu sei, só que mas o eu dele achei quebra. rápido. E aí ele não consegue. Isso. E nessa hora, a gente já tinha certeza do que ia acontecer. Acabou. Não existe salvação pra esse senhor. Porque vai ter mais pra frente no episódio... Que eu me apeguei a ele, mais sabe, pra frente no episódio, a doutora fala, não, ó... Eu vi que quebrou, mas aguenta aí. À tarde eu vou parar lá e a gente busca você. Ele fala, não vai dar tempo. Porque o fluxo tá chegando e ele vai comer tudo. E eu já vivi, nesses poucos anos, eu vivi mais que minha vida inteira. Eu agradeço a você por isso. Tipo, eu vou cair lutando, né? Não, e como quem quis dizer, né? Eu não tive uma vida comum, né? Ordinary. Eu vivenciei todas essas coisas maravilhosas. Então, tipo... Eu sou grato. Eu não tô indo embora em vão. Eu vivi... Tipo, eu vi coisas Eu fui um herói maravilhosas, nesses extraordinárias, anos. exatamente. Assim, então ele vai tranquilo. Pontos pro Jericho, porque você vê que ele é um marksman lascado, né? Ele atira em Sontara, ele atira nos painéis, ele usa arma laser, que é super legal, é super adaptável a tecnologias que não são da época dele. É legal. Mas é isso, tipo, vai ter uma hora que o fluxo já tá vindo carcomer tudo, o Sontaran tá ali, né? Não, tá muito na linha de frente. Tá ameaçando ele, fala, eu vou te matar. Ele fala, então, não vai dar tempo. Vai nem dar tempo, filho. E o fluxo vai e acabou. E tipo, toma ele. E os Companions veem que ele foi tomado, né? A Claire fica meio assim, meio abalada. Mas, tipo, é isso. Eu particularmente achei, por mais que tenha tido esse lance de, não, eu vivi nesses últimos anos mais que a vida toda e brigaram, não sei o quê. Não precisava matar o cara, sabe? Não precisava. Poderia, sei lá, ele podia ter sido salvo no último segundo. Poderia ser um Everybody Lives, pelo menos a galera da Tardes, entendeu? Podia. Eu não senti o peso que queriam dar na morte dele, entendeu? Entendi. Eu acho que a morte dele também vem pra dizer que é o oposto do que a gente acabou de ver com Bel e Vinder. É tipo... Coisas dão muito certo e coisas muito erradas. Alguém tem que morrer. Tipo, em uma guerra, há baixas e há sacrifícios. Então, mas é brabo isso. Você vê que o cara lutou nas guerras da Terra e ele morreu nessa, né? Mas caiu lutando, né? Com e foi certeza. Um bom guerreiro e tudo mais. Tinha aquela teoria de que ele podia ser um Time Lord. Gente, era só um relógio. As pessoas ficam o querendo charuto achar. É só o charuto também, né? Pois é. Era só um relógio, mas assim, que personagem maravilhoso. Eu gostei demais dele. Falando em... Não, eu gostei pra caramba. Uma pena que ele morreu. A gente... Se for ter alguma coisa dele, vai ser nesses anos que ele ficou nas aventuras ali com o Yaz e Dan. É pouca coisa. Eu gostei demais do Jerry. Falando em relógio, foi muito bom você falar isso, né? A gente tem o tal do relógio aí, que tem as memórias da doutora, que tá na mão de Swarm e Azul, e eles ficam torturando a doutora ali com isso.
né? Eles ficam naquela, você quer ver? Ela, não quero. É a Vem Azuri. cá, vem. Não, você vai ver sim. Ela abre É. e a doutora ela é colocada ali à frente de todas as memórias suprimidas dela que estão nesse relógio. E a manifestação tangível disso, física disso, é aquele mundo em preto e branco com a casa Com a toda casa torta. de Lamberro. Que eu tô falando que é Lang Barrel. Essa cena, a fotografia é muito legal porque ela tá em preto e branco, mas o azul da Azuri e o roxo do Swarm, eles são destacados. Eu achei legal. E todo o resto não. Isso, é bem legal. Eu gostei. E aí o Swarm fala, ó, tá vendo essa casa toda torta, toda mal acabada, esquisita? Ela é assim porque elas são as suas memórias contidas aqui. E Todas as suas memórias. Você é feito das suas memórias, então eu posso torturar você fazendo isso aqui. E aí ele dissolve as memórias dela, você vê que a início ela vai se dissolvendo também. Isso. E ele remonta. E ela sofre, né? E ele remonta e fala, eu posso fazer isso sempre. Eu posso fazer sempre que quiser pra você sofrer. Aham. E aí ele fala, você vai, ou você entra ou você sofre, algo assim. E aí ele desfaz pra mostrar desfaz, que ele tem esse poder de ir e volta. Mas mas é isso, tipo, ela não entra, ela não vê, fica só um artefato de tortura dela ali, naquele momentinho, depois também dane-se. Pois é, a casa que ela foi colocada como um grande mistério a ser resolvido. Beleza, nesse episódio eles dão então a informação de que a casa é sim a manifestação de todas as regenerações ever. Não, é todas as memórias. Todas as memórias, tudo que dela, ela viveu. Tipo, de tudo. Desde o começo, desde tudo que ela apagaram, nasceu e de tudo que apagaram. Mas é isso. E que ele tem o poder de destruir, mas dar de volta também. Ela não se rende. Ela não quer saber daquelas memórias, pelo menos. Ela quer, mas ela quer, mas não quer. Ela não sabe o que quer. Não, porque o preço a se pagar é muito alto, então ela fala que não. E é isso, eles ficam brincando com ela ali nesse vai e vem. E que é isso, tipo, a casa continua lá. Sim. A gente não descobre o mistério da casa. Depois a gente não conhece as memórias Pois dela. depois desse lance aí da tortura na casa, vai ser o momento em que eles vão levar ela, porque a gente Pra já comentou, Atropos, né? Eles levam pra Atropos, entregam ela pro tempo, porque ela é o sacrifício supremo pra oferecer ao tempo, né? A criança temporal, aquela que é a pedra no sapato deles. Isso. O senhor tempo caga pra oferenda deles, mata eles e libera a doutora. Fala, não, ó. Ela, tá bom, agora sou eu, né? Você vai me matar. Aí o tempo, com a roupa preta, né? Fala, não, ó, não vou não. Ele já assumiu a forma dela, né? Porque ele se manifesta aparentemente com a pessoa que ele tá falando, ou como a pessoa quer ver. Isso. E ele fala, não vou te matar. Tô de boa. Eu deixo você ir. Você pode fugir de mim quando você quiser, mas uma hora eu vou te alcançar. Aí como assim? Seu tempo tá acabando. Cuidado aí. Nada é pra sempre. Nada é pra sempre, tudo acaba. Nenhuma regeneração é pra sempre. Não, ele fala. Uma hora eu vou te pegar, você não vai ter mais regeneração, você não vai ter mais outras vidas e vai acabar pra você. Inclusive, fica de olho com tudo aí que vem pra te afligir e o mestre dessas coisas. Aí, como assim o mestre? Ele, ó, fala nada não, tchau, tô indo embora. Aí ele vai embora e junta as doutoras. Sem de nada, tchau, beijo. Pois junta as doutoras e é isso. Isso fica implícito ali que ao final da vida dessa doutora, ou talvez o final da vida dessa doutora, ou talvez o final de todas as vidas dela, sim, o mestre vai ter algum envolvimento importante. E é legal, eu quero ver o mestre do Sacha Dawn de novo com ela, até porque o grande plot das memórias dela que são envolvidas dessa mentira que ele descobriu, não foi concluída. Não. Porque ela não viu as memórias. E tudo começou com ele mesmo. Então assim, vai ser legal que se no momento que isso for... realmente ela abrir esse relógio, ela vê e tal, ele ter algum envolvimento. É bacana. Sobre essa cena, eu acho que... Não é que eu não tenha gostado. Eu acho que ela pode abrir margem para umas interpretações meio erradas. Porque qual é o lance? O tempo assume a forma da Jory. Ele podia assumir a forma de uma outra Jory com a mesma roupa. Ele podia assumir a forma de um sapo, se ele quisesse. Mas não, ele assume a forma da Jory e tudo bem. Mas aí ele tá com a roupa preta. Ela fala, legal a roupa preta, curtiu o visual e tal. E é só isso. E tudo bem. Só que o lance é que a gente viu esse artifício dela com a roupa preta servindo pra exemplificar o lance que naquela cena não era ela, era a doutora da Jo Martin. Que não apareceu neste episódio. Não apareceu. At all. O meu medo é isso abrir margem para pessoas interpretarem que na verdade ela é a Jo Martin. Que ela é o próprio tempo, saca? Pode ser uma preocupação demais que tô tendo, assim. Eu não disse isso não, tá? Eu tô só falando que isso pode abrir margem para problema, mas por mim ok. Entendi. Olha, eu acho que assim, eu acho que nada é impossível,
Mas assim, achar que a doutora da Jo Martin é o tempo é um absurdo. É um stretch muito grande. Sim, mas assim. você entende que é uma série que te leva a fazer várias teorias em cima dessas coisas. Sim. E, assim, não é isso, e tem tá? que tomar cuidado. É só uma kill visual ali pra ficar legal, porque a roupa preta é legal pra caramba, eu entendo. Sim. Mas eu acho que isso pode talvez causar confusão na galera mais casual que tá vendo a série. Mas isso aí é só um ponto que eu tô levantando. Entendi, não é nada mas eu de acho tão que demais. também. Não, mas acho que eu não vi dessa forma. Não, né? tudo Pelo bem, menos. só um leve comentário, né? Pois Mas aí, enfim, a doutora é devolvida. Isso. Aí ela junta as 3 partes. Olha só, tarde cheia, tá todo mundo aqui. Peraí, tem uma coisa que eu preciso resolver. Esqueci aqui. Que era justamente o Esqueci plot um negocinho aqui. O Grande Serpente, que ficou lá na Terra. E procurando aí, a Kate, obcecado pela... Cadê a Kate Stewart? louco ali. Ele só quer saber onde está a E Kate cara, Stewart. eu vou te falar. Pra um vilão que foi vendido aí como... Esse também vai entrar pro hall dos grandes vilões. E o ator ama fazer a parada e tal. O ator parece super legal. O ator segue a gente no Twitter, inclusive. Segue? Craig Ferguson. Nosso amigo. É Beijos. Grande Creiguinho. Fez um ótimo trabalho. Eu acho que ele deu o máximo dele pro papel. Puta ator. Mas eu acho que assim, talvez eles vão usar o Grande Serpente mais pra frente. Mas é assim, tipo, aí chegou ali, aí o Vinder, tô aqui ponto de bala, hein, querido, vou te matar. Aí Porque a gente teve aquela história prévia que o Vinder, por um tinha tempo, trabalhado serviu com ele. como, sei lá, grunt, né? Grunt é a isso, palavra. capanga dele e tal. E o lance que ele nem lembrava do Vinder, ele fala, eu sou o Vinder, tipo, você vai lembrar de mim agora, tipo, eu sou alguém, é mais ou menos assim. É, mais ou menos isso. E aí a Kate tá lá também, ele fala, Kate Stewart, sabia que você tava atrás disso? Aí ela falou, mas mesmo assim, a sua soberba... foi idiota o suficiente pra vir sozinho. Fez você vir sozinho. Vambora, entra na porta 7. Aí, por quê? A porta 7 qual é o lance? Eles deixam ele preso nesse meteorito, ali nesse corpo celeste jogado ali, fecham a porta e ele fica preso ali. Mas não matam. Não matam. Não. Mas deixa o cara ali. Deixa o cara ali. Eu acho que isso pode ter sido proposital pra ele ficar ali livre pra poder aparecer depois, caso precise. Isso. Mas eu acho também é só assim, tipo, olha, Não, o grande não vilão, vai, não o grande vai. vilão da parada toda, que tava por trás de tudo, mas a gente vai só deixar ele aqui e acabou. Deixa ele aqui, bota na prateleira ali, acabou. É mais ou menos isso. Sacou? E do tipo que a gente vê, não sei se eu já falei isso em algum podcast, a gente fala tanto entre si que às vezes eu não lembro. Eu confundo às vezes também. Mas, por exemplo, a gente viu ele dominando impérios, né? A gente vê ele numa cena em que ele tá negociando lá com duas, sei lá, representantes de um mundo lá, e ele tá sendo mó, tipo, mestre do crime ali. Uhum. E aí ele chega aqui no fluxo e ele tem que tomar emprestado um exército de Sontarans. Tipo, não, mas era o que plano dele, aconteceu né? com tudo que ele conquistou? Cadê mas peraí, o mundo dele? mas aí é o Cadê plano, os exércitos dele? Mas é o plano maligno dele da vez, entendeu? Tudo bem, mas pagar ficou de grande salvador. Então, mas tem é isso, Tem entendeu? cenas legais, assim, por exemplo, a cena ali que ele tenta matar a doutora com o lance da cobra, e como a doutora tá dividida, ela fala, então, eu não tô bem aqui, então não funciona comigo. Tipo, vai dar não. E aí a cobrinha tem um reverter ali e morre, tipo, é legal. Sim, não, é legal. Mas é isso, tipo, foi só um grande lance de, tipo, tá aqui, vencemos você, vamos deixar você aqui jogado num canto, e acabou. E aí depois aí eles buscam a Kate, devolvem cada um pro seu lugar, né? Eu gosto do diálogo dela com a Kate também, Sim, né? a Kate fala, gostei dessa regeneração. Essa é legal, tomara que eu veja de novo, hein? Ela fala, a gente se vê, se cuidem. Se cuidem, miga. Liga a Unity de novo, pelo amor de Deus, tá na hora. De Deus. Aí ela Bota deixa... essa porra pra funcionar. Vamos voltar a trabalhar, né, Kate? Aí a menina, né, a Claire fica com ela, não necessariamente vai trabalhar pra Unity, mas eu ia gostar disso. Nossa, já quero. Vai ser, sei lá, Psychic Advisor da Unity, eu não sei. Gostei bastante, né? Elas duas ficam ali no presente, né? Uhum. A gente tem Bel, Vinder e Carvanista ficando na última nave funcional ali dos Lupari, com o bebê, eles 4 ali, enquanto a vida volta normal ali pra Dan, Yas e a doutora. E aí temos essa cena do Dan com a Diane, porque eles se reencontraram, tudo muito lindo. A Diane tá com eles, né? Salvou a Diane. Todo mundo meio que parece que passou uns diazinhos que tudo voltou ao normal, né? O Dan tá de novo tá lá no museu. No museu contando a história, falando do Williamson. Lá. E aí quando a Diane aparece, ele fala, eu reservei um lugar pra gente comer, então não sei o que, bora. Ela falou, vamos jantar amanhã? Não. Ela, que tal não amanhã, ou não? Aí ele, não, mas por que? Ela, não, você se atrasou, você não foi. Ele, então, mas é que não fui eu. Não foi culpa minha, amiga. O universo meio que tava acabando, e aí, mas não fui eu, entendeu? E aí não é isso. Não tenho culpa. E ela fala, não.
E aí ele. E sai andando. Ele não ganhou nada. Tipo, Não, ele se lascou. Ele se lascou. Eu juro por Deus, eu não entendi esse lance dela. Tipo, tudo bem, você podia ter apresentado isso do jeito, Dan, não quero sair, não quero porque eu tô traumatizada com tudo isso. Mas Às eu tô vezes, afim e daqui um mês pergunta de novo. Ou não, Sabe tô, assim? ou não tô afim porque esse trauma é mais forte do que isso. Tudo bem. Ok. Às vezes, o Tibnon escreveu isso pra ser isso. Mas eu achei que pareceu só que ela falou, não, você vacilou comigo, você atrasou, tchau, querido. Sabe o que me pareceu? E assim, isso Você de... sabe? Sim. E isso de todas as interações do Dan com a Dai, eu, claro, precisaria rever, mas pelo que eu me lembro, o tempo todo é o Dan querendo ficar com ela e ela nunca demonstrou muito querer ficar com ele. Pode ser. Sabe? Pode ser também. Tipo, é a paixonite, a paixão não correspondida. O paixão platônico, platônica. entendeu? Pode Tipo, ser, pode ser. ela é legal com ele, ela tem não senti isso carinho não, mas por às ele, vezes. mas não de forma romântica, entendeu? Mas não aí sei, é isso, tipo, foi o que eu senti. ele sai, ele cabisbaixo, brocochô, e a doutora Tristinho. oferece pra ele ali a trip of a lifetime. Falou assim, e aí, tá de bobeira? Já que tomou um toco sinistro aí, vambora, vamos viajar com a gente? Ah, pra onde? Não sei, mas vamos aí? E All ele of vai. time and space, where do you wanna start? E ele vai, e isso passa um pouco uma sensação de tipo, não tem mais nada melhor pra fazer mesmo, vamos, né? Poderia ser... poderia ter sido feito de outro jeito, não vou me alongar nisso, mas é isso, ele vai ali viajar com elas. Agora ele foi oficializado como companion, houve o convite. E a doutora falou, agora tá na hora de você pegar seu quarto, vai aqui, vira direita, vai pra não sei quanto, E ele, tá bom, ele sai e ela tem a conversa ali conversa com a Yas. Porque nós tivemos a Yas cobrando a doutora de coisas, não só essa temporada, mas desde que começou, faz 3 temporadas, que a Yas tá em cima da doutora, pedindo explicação, cobrando, do tipo assim, exigindo mesmo coisas que a doutora ou não quis dar, ou não tem por que dar também, né? Porque quando a gente vê o histórico de relacionamentos entre doutor e companion, na grande maioria das vezes, quando o doutor tá com um problema que é meio que só dele, ele nem compartilha com ninguém. E eu acho que é sabe assim, eu acho que assim, amizade, sobre esse lance de amizade, falando um pouco do conceito de forma geral, você pode ser o melhor amigo da pessoa. Você pode ser o melhor amigo, amar a pessoa como um irmão, ou até mais do que isso, não importa. Mas tem coisas que você quer só guardar pra você, entendeu? Que é o seu íntimo. Isso. E tudo. Você não é menos amigo da pessoa porque você não quis contar isso. Você não tá escondendo da pessoa. Porque o que a doutora fala assim, eu não deixei você entrar. Sim, porque não levem isso pra vida. Porque tipo, naquele momento... Não, é porque é uma lição do tipo... Ela não conseguia. Não, e parece que assim, se você não se abre, não deixa a pessoa entrar em tudo e todo centímetro da sua vida, você tá cagando na amizade dela. Tipo, não, gente, na vida real não é assim, entendeu? Não é. Você pode guardar coisas pra você porque é o seu íntimo, são inseguranças suas, entendeu? Isso. E é o que ela fala, eu cacei o Lupário, eu te levei porque eu tava buscando me conhecer mais, descobrir a informação sobre mim. Desculpa, tal, não sei o que. E aí fica a cena fica de um jeito que tem uma hora que realmente parece que elas vão se beijar ou algo do tipo. Porque elas estão se olhando assim de pertinho e aí o Dan dá meio empatada, né? Ele falou, você falou esquerda ou direita? Ela, parece que se saco. a conversa tivesse se alongado por mais 30 segundos. Ou né? se elas iam se abraçar, ou qualquer coisa do tipo, e aí o Dan dá interrompida, porque, coitado, né? A tarde é virtualmente infinita. Sim. E aí a Yas fala, não, relaxa, vai, eu vou te levar. E ela sai ali, a cena termina nessa gracinha, né? É engraçado mesmo, ele dando uma empatada. Sim. Lembrando... Mas fora essa parte, assim, que tipo, parece que elas vão se pegar, né? Na verdade, a gente tá... assim, vocês sabem... It's a stretch. A minha opinião sobre isso é forçação de barra. Não, Fred Pavão, eu não gosto do doutor com Companion. Independente de ser a doutora com a Yas, o doutor com a Rose, o doutor com a Rose, o 11 Grace. com a... Grace? A doutora Grace, Doutora Grace. Naquele caso não me incomoda tanto, mas o ponto é porque ela foi ali, foi aquela vez, e enfim. a Clara. O doutor com a dona... O doutor com a Rose, o doutor com a Rose, o doutor com a Clara, o doutor com a River, com a River eles foram casados e tiveram coisas por fora, mas enfim. Eu sou um cara que eu acho que o doutor ele não precisa ter relacionamento romântico com as companions. Eu não curto muito, entendeu? Eu gosto de companions que são casais, mas eu não acho que você tem que transformar numa obrigação o doutor ficar com a companion. Sabe, me enche um pouco o saco, no geral. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu gosto muito do relacionamento dele com a River, principalmente com a River o Capaldi. Com a River é legal, mas aí é um contexto diferente, entendeu? E eu gosto também do relacionamento com a Rose. Não vou negar, sou shipper sim. Não gosto. Isso, mas tudo bem. Isso posto,
eu sou completamente contra Tasmin. Eu acho que nunca houve nenhum indicativo. A gente tá falando assim, mais um pouco elas se pegavam nessa cena. Mas assim, a real é que não. A real é que a cena é sobre a doutora falando assim, putz, eu acho que ela... Na real foi isso. A doutora percebeu que a Yas, ela queria muito saber mais sobre a doutora pra ajudar pela amizade, entendeu? Aham. E a doutora chegou e falou, cara, foi mal, eu devia ter te falado? Devia, mas eu não conseguia naquela hora, eu tô te falando agora, foi mal, eu mal posso esperar pra te contar tudo, beleza? Beleza. E tudo bem. Não, sim, mas não é mas sobre você romance entende que... herol, sim, não é sobre romance. mas você entende que é uma coisa que uma maioria expressiva Não, dos fãs sim. quer, uma maioria expressiva Fanservice. dos fãs quer, e a cena ela foi construída ali, tipo, a direção, a câmera, a música, tudo foi colocado... A proximidade o entre fato delas estarem a elas. 1 centímetro da cara uma da outra, tipo, foi feito pra levar, tipo, a dar esse hint, tipo, olha só, pode, se algum roteirista quiser, tá aqui. Essa existe. Fanservice, De né? novo, eu sou o cara que vai chegar e falar, morreu minha série porque aconteceu isso. Não. Se quiser fazer, faz. Faz bem feito, mas faz. Eu, particularmente, não sou muito fã da ideia num geral. Entendeu? Mas Tipo, eu acho que a gente saiu de uma era mofá que tinha fanservice quilos e toneladas. Então, até que achei tranquila essa, sabe? Entendi, Até entendi. que não achei tão forçada. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não gosto do doutor com relacionamento com companion, Não, ponto. eu sei. Mas tudo bem. Mas o que eu tô falando é que essa cena nem foi tanto se a gente considerar a era mofá como um todo, É só porque saca? também é uma coisa sobre a expectativa e a realidade quebrada, né? Porque, por exemplo, aí tem uma galera que chipa pesado. Tem que ter. E aí ele faz essa cena em que insinua que vai ter, aí o Dan vai e empata. E aí você dá força pra uma galera que, por exemplo, quando o Dan foi anunciado, chegou e falou, pronto, já cagou minha série, porque eu queria ver uma temporada inteira pra elas se pegarem e colocaram um cara no meio. E aí, tipo, você reduz o Dan, que é um personagem super legal, a só o empata foda, entendeu? Não, Tipo, não é, tadinho. sacou? Não é legal Enfim, isso. mas isso é um assunto gigante, dá pra falar muito sobre isso. Vou Mas fazer um podcast inteiro o sobre. ponto é, fica esse negócio dando da empatada engraçada ali, e aí a gente tem realmente o final, E o que é a final? doutora pegando... Aí é foda! Ela pegando o relógio, Sim. ela tira ali uma bola no console da tarde. Porque eu fiquei nessa dúvida, se ela tinha ou não ficado com um relógio no fim das contas. Tava no bolso. A gente não viu. Daí ela vai lá, tira. Aí eu... eu pensei vai abrir! Eu pensei que ela ia abrir, aí ela só fala assim, Tardes, ó, seguinte, faz só pra mim, esconde isso num canto que eu nunca vou achar, porque vamos lembrar que você é virtualmente infinita? Sim. Então se eu perder alguma coisa nos seus corredores, fudeu que eu posso não achar mesmo? Já era. Esconde aí pra eu não achar. E ela joga no buraco ali, tampa o buraco com a bola, a não ser que eu peça muito. Aí, acabou. E acaba a temporada. Pois é, e aí Acabou o fluxo. Pois é, aí eu te falo, depois a gente vai ter, né, o Next Time ali com os Daleks, vai ser o especial de o Natal especial de com os Daleks. Ano Novo. De Ano Novo, desculpa o hábito aí. Ó, o especial hábito. de Ano Novo é com os Daleks, né, o Eve of the Daleks, né, a véspera dos A Daleks. véspera dos Daleks. Que parece que vai ter um lance meio Dia da Marmota, Dia da né, Marmota, o Feitiço né? do Tempo. Parece que vai ser divertido. Vai ser legal. Mais uma vez com Dalek, mas parece que vai ser divertido. Tudo bem, não me interessa tanto. E que não parece Não ligado me incomoda tanto. ao plot aí do fluxo. Exatamente, não parece que vai ter nada do que aconteceu aqui, até porque a gente tava com medo do Tiberon não fechar as pontas que ele abriu nesses episódios. Ele fechou todas com esse, assim, todas, né? Vamos deixar, colocar 1 quilo de sal aqui. O Grande Serpente ficou solto, as coisas foram resolvidas de um jeito muito fácil, e a doutora, o grande plot dessa temporada, o começo dela é o quê? A doutora está indo atrás do carvanista pra saber sobre a divisão, pra descobrir sobre o passado dela. E aí, quando ela realmente tem acesso a toda a informação... Quando ela tem a chance... Ela literalmente joga fora. Literalmente, exatamente. Fora mais ou menos, ela joga pra perder em casa. E eu fico pensando, tipo, tá, e aí? E aí a gente não vai... A gente provavelmente vai acabar descobrindo isso em um dos especiais. Não tá com cara de que vai ser esse do Daleks, que não tem pé nem cabeça fazer isso. E aí depois a gente tem mais 2 especiais que talvez o Tibnall trate como um two-parter. Ou não, a Finale. gente não sabe, Ou vai ser só no último mesmo, do centenário ou no da BBC. Ou no o penúltimo, né? O do meio. Não, acho que não. Porque talvez o centenário da BBC seja só pra ser uma grande ode à BBC, entendeu? Tipo, eles vão lá e conhecem o cara que fundou a BBC, Mas sei lá. esse é o especial que ela vai regenerar. Sim. Então tem que então ser... talvez ela abra o relógio. Sim, Eu certeza. entendo que nessa fala dela, esconde porque eu não quero ver e tal... É muito carregada, do tipo... Sim. Ela tá com medo de ver e descobrir que ela é uma pessoa completamente diferente, porque o fato dela não saber assusta muito ela, o fato da doutora da Jill Martin ser tão
sangue nos olhos assusta um pouco ela. Sim. E ela tem medo de abrir, ver que ela é uma pessoa completamente diferente, lembrar e deixar de ser como ela é. Porque ela vai lembrar de muitas coisas. Medo, com e isso certeza. é legal. Mas Legal não teria pra sido mais legal se ela superasse esse medo, abrisse, visse tudo e falasse, poderia terminar assim, ela, do tipo, realmente, eu sou a soma de tudo que eu sou e que eu fui, e eu continuo sendo a doutora. Mas eu acho sabe? que quando a 13 regenerar, vai ser isso. esse vai ser o pensamento dela. Entendi. Tipo, ela vai abrir essa porra, ela vai ver tudo que ela já foi, e no fim das contas, tá, é isso, eu sou a doutora e eu gosto de ser quem eu sou, apesar de tudo agora que eu sou já muito fui, mais do que eu achava que eu era, né? Porque é sobre transformar as coisas ruins em lições e aprendizados também. Vamos supor que ela, por exemplo, o próprio Doutor da Guerra traz isso, né? Tipo, Sim. ele exterminou, ele matou, aí ele não se sentiu digno de ser chamado de doutor, mas, tipo, faz parte dele e ele foi maravilhoso mesmo assim. Sim. Então eu acho que quando ela reaver essas memórias, vai ser mais ou menos essa pegada, do tipo, independente de tudo isso, eu sou a doutora. Eu posso ir em paz. Pois é, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer na regeneração dela, sem dúvida. Tipo, se não for desse jeito, aí realmente vai ser um problema. A minha única dúvida em relação aos especiais é se vai ser só no final ou se ele vai tratar o penúltimo como um two-parter, os dois últimos como um two-parter. Entendi. Vamos esperar. Talvez nesse do Dalek tenha algum hintzinho, nem que seja no final dela tentando olhar. Ou... Tomara. Porque a Tardes, a Tardes não sumiu com a parada. Ela vai entregar pra doutora quando a doutora pedir com muita vontade. Que vai acontecer. Mas a gente sabe que a Tardes também faz as coisas por ela mesma. Então ela pode chegar e ocasionalmente colocar pra doutora ter vontade de pegar. Também entendeu? acho. Vamos esperar pra ver, Vamos ver, tem esse plot aberto. No geral, bem, o episódio, enfim, acaba, né? Revisamos aí mais uma temporada. Sobre o fluxo, eu acho que algumas coisas ficam muito... Não é de qualquer jeito que eu quero falar, mas de qualquer jeito, do tipo... beleza, a gente viu no último episódio, sem ser isso no outro, falando, né, que quando o Woody mostra pra doutora... ela me mostra o universo, ele mostra tipo um quarteirão. Ela fala, não, filho, o universo todo. Aí ele, não, o fluxo comeu tudo, só tem isso. E vai acabar na Terra. Várias galáxias foram destruídas. Não teve em momento nenhum no episódio falando que, tipo, sei lá... Porque a gente acabou nem falando isso. Como ela derrota o fluxo de verdade? Ela pega aquele... Ela usa o passageiro. Ela pega aquele passageiro que tava vazio, que tinha a Dai e o Vinder. Que eles estavam ali sozinhos naquele... Sei lá, porque eles não tiveram tempo de colocar mais gente dentro. É isso. E aí ela tira e ela faz ele, que consome tem espaço infinito por dentro, consumir toda aquela matéria, aquela antimatéria do fluxo... E aí ele engole e todo o fluxo fica preso dentro daquele passageiro. Acabou. Resolveu. Essa é a solução. Essa é a solução. Tudo bem, ela conteve o fluxo não tá mais comendo o universo. Isso. Mas e todo o resto que ele comeu? Tipo, porque não fica foi claro. O último evento do fluxo. Mas teve o primeiro fluxo lá. Pois é, não. Você tem o fluxo acabando com o universo inteiro. Cadê as consequências? Não cadê o resto do universo? Tipo, no momento que o passageiro engoliu, o universo voltou ao normal, porque isso não é dito. Não é dado. No momento que o tempo deixa a doutora aí e junta ali as partes da doutora, ele deixa o universo como se nada tivesse acontecido, e a Terra, como ela ficou nesse tempo de ocupação dos Sontarans, Por exemplo, a gente vê que o Dan volta à vida normal. Ali não tem nenhuma indicação. Lembrando aí que a gente tá esquecendo de uma cena muito engraçada do Sontaran do chocolate. É verdade, teve. Então, assim, eles tomaram Liverpool inteira, né? E, tipo, em tese, agora tá tudo bem, tá tudo certo, foi reconstruído. Eles subornam um Sontaran com chocolate. Isso é bem engraçado, né? Inclusive, o Sontaran quem faz é o Dan Starkler, né? Eu não sei se vocês se lembram, ele fala chocolate, que isso é meio meio slot, Goonies, né? Parece o slot. Goonies é um dos filmes favoritos da Jodie Whittaker. Sim, eu acho que é o filme favorito, né? Então acho que foi uma referência aí, hein? Pois foi legal. Mas então, foi isso, tipo, a Liverpool foi totalmente destruída nesse episódio e vida que segue, volta ao normal, tá, beleza, mas e o resto? E o fluxo que aconteceu antes? Voltou? Não voltou? Não é dado. Pois é, ou por exemplo, algumas perguntas mais... Aí a gente abre muita interpretação, né, do tipo, beleza, ela foi lá, ela viu que enfim, os Daleks e os Cybermen eles foram consumidos pelo fluxo ali na sacanagem dos Sontarans, e a doutora deixa o fluxo comer os Sontarans também. Então, ela permitiu que 3 genocídios fossem feitos ali. Mas aí é genocídio tudo bem, de inimigos. Não, mas não é assim, entendeu? Eu não tô dizendo que, você tá defendendo. Não, mas assim, a gente tem no especial que também ela coloca
todos os Daleks dentro de uma TARDIS e esmaga a TARDIS. Ela já tem sua cota de morte de Dalek, tudo bem. Em relação a Dalek, é meio no mercy mesmo. Não, eu sei. Tudo, e com Sontara e com Cybermen também, tudo bem. Sim. Eu só tô falando que se eu não... Veja, eu não estou vendo isso como problema. Mas eu tenho certeza que quando alguém quiser chegar e falar mal da Era da Jodie, falar mal da Jodie, vai falar que ela ajudou a genocidar 3 espécies inteiras, entendeu? Aí também é demais, gente. Não. Enfim. O doutor tem que destruir os inimigos dele. Ou, Foi o que não, ela nem fez. sempre. Às vezes, porque se ter que destruir os inimigos, então volta lá em Genesis of the Dalek, liga os cabinhos e acabou. Ah, não. Entendeu? Não, gente. Não, eu também entendo. é demais. Não, eu tô falando assim, em relação a como as pessoas podem querer falar mal da Jodie e usar isso como argumento, sabe? É sobre isso. Mas enfim. Gente, tem muito Que comentário. bom. Inclusive, batemos 100 pessoas. Né? Agora não tem mais, mas teve uma hora que bateu 100. Fiquei muito feliz. 103, eu acho. Foi o pico. Depois eu vejo. Gente, que loucura. Eu não vou conseguir nem ler. Vamos lá. Lembrando que Vamos pescar aqui. esse podcast foi gravado ao vivo e a pessoa que tava falando com a hashtag DWRcast246 tá podendo aí pegar o seu ticket pra participar aqui do podcast com a gente, sendo lido. É isso aí. É @verda_daleco. O que é isso? Não sei. Uma Daleca verde. Uma daleca verde. Esses cortes secos foi pra economizar tempo de tela, porque era tanta coisa que eles tinham que cortar pra caber uma hora. Não, Pode tudo ser bem. que sim, É que mas não, deu aquele estranhamento. Estranhamento. Mas eu acho que foi de propósito, assim. Era pra ser esquisitão mesmo aquele corte, mas não durou o episódio todo não, então de boa. Então, de boa. Pedro no fluxo, @só mais um Ruvian. Também não entendi porque o Tibi não matou a espécie inteira do carvanista nos 45 do segundo tempo. Não teve nem um segundo de luto ali pra ele. Verdade. Verdade. Excelente colocação, com certeza. A Thaís, minha xará. @Thaís_Ferrari. Será que o Tibiro não preferiu dar uma resolução mais fácil, entre aspas, ao invés de canonizar coisas, especialmente envolvendo o passado da doutora, que seriam extremamente controversas, como foi o plot do Timeless Child? Então, mas aí por que faz o plot do Timeless Child? Então, ele Entendeu? fez o plot, aí ele recebeu um monte de backlash. Não, mas aí você tem que arcar com o que você escolhe, né, E cara? aí agora ele falou assim, não vou mexer não. Não, mas É isso que ela tá tudo falando. bem, mas concorda que não pode ser? A vida não é assim? Não. Tipo, eu vou pegar, não, Você aí já não gostaram, abriu então... a caixa de Pandora, Não, você cara. me fecha essa merda. Exato. Tá louco. Ainda tô sem reação com o que eu vi. @Proud of Henley, marcando presença aqui, inclusive, né? A temporada toda. Aqui, @Riddles Doctor. O problema do episódio, que aliás não é ruim, mas não é um finale. Olha lá. E muita gente falou isso. Esse episódio deveria ter passado antes, respondendo algumas perguntas, para aí levar ao finale explosivo. A gente tá falando de uma temporada que foi É cortada, isso. né? Você falou isso. Por conta, infelizmente, a gente tá Que vivendo... ela deveria ter respondido perguntas antes. Sim. Mas assim, a gente tem um lance que também a temporada é menor, porque a gente tem todo o lance do Covid e tal. A gente foi roubado de mais episódios, a verdade é essa. Mas sabendo que iam ser menos episódios, ele podia ter adiantado algumas explicações e dar realmente um final explosivo. Esse podia ser o penúltimo, como ela falou. Sim, exatamente. Eu gostei dessa colocação aqui, de novo, do Proud of Halen. Mais uma vez a BBC e o Tibino matando o velho. Olha lá, Jericó! Tem alguma coisa com o Tibino e pessoas de idade, né, cara? Não gosto disso. Meu medo era ele matar o Dan, esqueci de torcer pelo Jericho. A gente acendeu muita vela pro Dan e pro Vinder e esqueceu de acender pro Jericho, tadinho. Estavam querendo matar o Vinder também. Pois é. I'm the Doctor, X no final. A minha coisa preferida do episódio foi a atuação da Jodie. A gata, como sempre, impecável. Sim. Gente... Nossa, ponto alto. É o ponto mais alto pra mim. Inclusive, isso é uma coisa que ela é conta muito ponto pra Jodie. Cara. Na hora que ela tá fazendo o tempo personificado em Jodie, a atuação é diferente, é mais seca e tal. Eu gosto. Ela é muito boa. E o contact que ela faz com as outras. Com ela mesma, é legal. E, tipo, ela conversando com ela mesma, e tem horas que ela fala assim, não, fala você, desculpa, eu te interrompi. Te interrompi, perdão. Como quem fala, tipo, é você mesma. Sim. Tipo, ela tá genial na interpretação, realmente. A Jodie, ela realmente se superou. Nesse episódio foram 4 genocídios, o Tibno talvez tenha se empolgado um pouco. Tá. @Golden C. Zerny. Isso, Liz Natalino. Tá vendo? Ó, você falou lá do genocídio. Não é o caso dela não, mas eu tenho certeza que essa galera do Not My Doctor, quando quiser descer o sarrafo na Jodie e falar que ela é a doutora que matou todo mundo, não sei o quê. Igual fazem com a Janeway, com o lance que ela matava as pessoas em Voyager, sabe? Pelo amor de Deus. Pois é. De novo, Golden Xern fala assim, ó, acho que a Dai gostava do Dan, mas culpa ele por tudo que aconteceu com ela. Porque se ele não tivesse se atrasado, nada do que aconteceu com ela teria rolado. Mas
Tudo O bem. universo estava acabando, minha mas senhora. a culpa não foi dele. É tipo assim, Sabe? você se atrasou porque descarrilhou um trem e caiu em cima da sua casa, mas você não disse se atrasado. Dane-se o trem. É sobre isso. Não, né, cara? E eu tô falando de um trem que descarrilhou em cima do universo, né? Pois é, né? Vi gente reclamando do especial de Ano Novo com os Daleks. Minha gente, Dalek é coração e alma de Sim, Doctor Who. sim. Fui uma menina muito tristinha na Season 11 sem Dalek. Esse é finalmente o momento de apreciar os Dalequinhos. É, assim, de verdade eu não me incomodo, não. Então, peraí. Tem duas colocações aí. Eu também amo Dalek. E eu também senti falta deles na Season 11. Mas todo especial de Ano Novo é Dalek? É, mas aí, ó, por cansa, exemplo, né? Cansa um aliado a isso que a gente acabou de ler da Product Henley, o Peter Brook, ele fala assim, @Peter Brook, o que esperar de um especial de Ano Novo? Será que o Tibno vai dar um fim melhor pra trilogia Dalek do que pra Flex? É a trilogia Porque Dalek realmente, dele. então é tudo verdade. bem, ele fez um episódio de Dalek por especial de Ano Novo. Eu não desgosto, de verdade. Tipo, é comfort food, tipo, ele é feito para ser um episódio ali, haha, Daleks e o Natal. Por exemplo, nesse Dalek que vai ter nesse especial, ele tem um negócio, o batedor dele é diferente, é tipo uma metralhadora. Sim, eu tipo, vi! É legal, tem coisas maneiras, não reclame não, eu acho legal, de verdade. Então tá bom, então vamos ver isso aí. Olha que legal. Eu odiei que não teve nenhuma mísera menção sobre como o universo está. A doutora simplesmente entra na TARDIS como se fosse viajar normalmente e o universo estivesse bem. Passageiro absorvendo o fluxo não deveria apagar a destruição que ele causou. É isso! Então, mas exato, quem falou isso foi a Golden Zerny, a Liz, Zerny, né? é exatamente isso, Liz. Não tem tem explicação disso. Reverteu, não reverteu? A gente imagina que reverteu, porque, quer dizer, o universo agora é 3 quarteirões só e acabou? Impossível. Inclusive, @Aleru7 respondeu: Dan, de todo tempo e espaço, por onde você quer começar? Todo tempo e espaço. 6 planetas, 13 luas e um restaurante no fim do universo. Não tem mais nada. Acabou. Não tem mais nada. Olha que bacana. Já tem gente fazendo. Lá. @Jéssica França, tá sempre com a gente também. Lá. Falou assim, ó. Mas sim, já tem gente falando mal do genocídio. Lá. Na própria Wikipédia tá falando que o plot do episódio é a doutora genocida com 3 raças. De 3 raças. Eita. Entendeu? Como é problemático, você tem que fazer essas coisas com muito cuidado. Porque senão, parece só que essa doutora, tipo, mata aí, que se foda, é Dalek, Cybermen, Sontaran tem que morrer mesmo, pô, bandido bom, bandido morto. Não é isso, entendeu? Não é verdade, não, pelo amor de Deus. Sacou? @TheLeoverse comentou assim: achei engraçado, entre aspas, que o universo ficou só o pó, mas o que importa é que a Terra tá salva. É isso. Aí Liverpool tá bem. A Kate chega assim e fala. O resto. A Kate chega e fala: obrigado por ter salvado a Terra. Estamos em dívida com você mais uma vez. A Terra está segura. Yeah! Aí a doutora fala: que nada, Kate Stewart, você é foda. Se liga, hein? Vamos reconstruir a Unity aí. Vou embora. Tchau. Dane-se todo o resto do universo, entendeu? É isso, dane-se. Vocês entendem? São esses problemas que esse episódio deixou e que eu acho que se fosse um episódio mais bem trabalhado, com um pouco mais de tempo pra se responder, a gente teria as consequências. Com 10 minutos você matava isso, entendeu? É verdade. Você explicava que, tipo, no momento que ele absorveu, podia ter cenas dos planetas se reconstruindo e a vida aflorando de novo. Sacou? Mas não. Com certeza. Ou, sei lá, puxasse esse gancho aí do multiverso e ela pegando uma realidade e enxertando nessa e fazendo meio que uma crise. Sabe? Mas não rolou. Não fez. E é isso. É aquilo que eu falei. Um monte de expectativas que não foram preenchidas. Pois é. Acho que teve problemas. Não foi o pior episódio de todos. Não. Mas também não foi o melhor e poderia ter sido melhor se quisesse. Com certeza. Mas chegou aquele momento que esse a gente tem que fazer sempre. Porque a gente finaliza coisas diferentes aí do Tibnon. Nossas notas para The Vanquishers. Esses que a doutora, né, em dado momento ela fala que os Sontaran são os Vanquishers das raças e tal. São os vencedores, e no final a gente descobre que os vencedores são eles, né? Eles venceram os vencedores. Sim. Sua nota de Hartnell Whittaker pra The Vanquishers, o finale de Doctor Who Flux, Thaís, por favor. A gente chegou aqui em Flux empolgado, só dava Whittaker por aqui, pulava Whittaker pra cá, mais do que nesse episódio. Pode Tinha ser. muito Whittaker. Aí, semana passada, eu dei 12, Fred 11. Essa semana, eu vou acompanhar o Fred da semana passada. Vai ser um Matt Smith essa semana pra mim. O finale vai ser 11. Tá bom. De 1 a 13, sua nota é 11. É um Matt Smith. Justo. Isso. Seguindo aí esse pensamento, né, que você falou que a gente teve
13, realmente, a temporada começou no gás, assim, 13, 13, 13, 13, 13. Na verdade, 13, 13, 13, 13. Não foi 4, né? Foram 4. Aí quando chegou no quinto penúltimo, episódio, aí já desceu, foi pra 11. E agora eu mantenho, como foi na semana passada, e desço minha nota para 10. Eu vou dar um Tenant de Olha aí. Whittaker. Porque eu acho que o finale, que não, Premiere e finale tem uma certa responsabilidade, assim, que eu acho que esse episódio não cumpriu. Não foi um mau episódio, mas foi um episódio com muitos erros pra um finale e não poderia. Exatamente. Então eu vou além. Eu poderia dar menos, mas eu acho também seria injusto com muitas coisas. Sim. E pode ser também porque eu me decepcionei com algumas expectativas que eu posso ter criado. É lógico. Mas eu tô tentando ver além disso e eu sei que eu tô pesando a mão em algumas coisas, então também tô dando uma amaciada em outras. Eu poderia dar um 9, eu poderia dar um 8, mas eu vou dar um 10. 10 de 13 é ainda uma nota muito alta pra esse episódio, que não foi um mau episódio, mas não foi um bom episódio, tá ali no meio. Eu acho que assim, da minha parte é o seguinte, eu achei que o episódio foi um episódio bom, foi legal, foi bacana, foi gostoso. Qual é o grande problema? O problema é que foi um episódio de arroz com feijão. O problema é que ele fechou do jeito certinho, que tinha que fechar. E eu não queria isso. Eu queria ser surpreendida, saca? Uhum. Doctor Who é uma série que faz a gente ficar... Nossa, eu não acredito. Caraca, que reviravolta. E não foi. Foi tipo, foi um final. Foi um episódio. Não é nem foi um final, Beleza. foi um episódio. Beleza. Ele fechou? Ele fechou. Bacana. Só que tipo, eu queria mais. Eu queria que ela abrisse o relógio, entendeu? Eu queria outras coisas acontecendo. Eu queria que Dan ficasse com a Dai. Você entende? De todos foi o que me incomodou menos. Eu honestamente preferiria ter sido surpreendida. Mas não, ele fechou. Fim. Beleza. A gente, falando em fechar, né? A gente comentou lá no começo que, como a gente sempre faz as notas, a gente ia fazer a média, porque, querendo ou não, essa temporada é um grande episodião, né? Eu e a Thaís tivemos 4 13s consecutivos desde o começo da temporada. Depois, na última semana, a nota dela caiu pra 12 e a minha caiu pra 11. Agora a nota dela caiu pra 11 e a minha caiu pra 10. O que faz a gente ter aí, na nota geral da Thaís, um 75 e o meu 73. Isso daria umas dízimas malucas. No final eu vou arredondar aí, porque o dela daria 12,5, o meu daria 12,1 e os quebrados. Vamos dizer que de Hartnell ao Whittaker, a 13ª temporada de Doctor Who termina com um Capaldi, 12. Capaldi. Vou arredondar pra baixo aqui pra deixar redondo. Exatamente. 12 e eu vou além. É 12 porque a gente tá se comprometendo a média feita das nossas notas. Mas, sinceramente, talvez deveria ter sido menor por conta desse finale meio mal acabado. Mas a gente teve o começo da temporada, 4 episódios fortes, pois é. O começo da temporada jogou a nota lá pra cima, porque foram ótimos episódios, né, na sequência aí. Mas aí eu fico me perguntando, eu jogo a pergunta pra vocês, inclusive. Será que essas notas autonas valeram mesmo? Porque o finale... A resolução foi desse jeito, apressada? Não, eu acho que 12. Não, valeram. As lógico. notas não diminuem. Eles continuam episódios nota 13. Sim. Mas aí a entrega da resposta é qualquer coisa, entendeu? Entendi. Então vai ser um 12 de 13 pra temporada toda, mas com um gostinho meio amargo pra mim. Tá. Sacou? Porque o final não correspondeu às nossas expectativas. Eu acho que é isso, sabe? Mas assim, eu acho que assim, como saldo geral e... certamente a gente vai olhar pra trás um dia, tá? E eu vou olhar pra Era Jory, que ainda não acabou, ainda tem os especiais, e eu conto especiais quase que como uma temporada inteira. Mas assim, eu vou olhar pra trás pensando da seguinte forma. Temporada 11, bem ruinzinha. 12, legal pra caralho. Fluxo, muito boa, mas com um final um pouquinho decepcionante. E aí vamos ver o que vem por aí. Eu acho que assim, o Tibner ainda tem 3 episódios mas eu na vejo manga. a temporada 3 como algo bom ainda. Não, entendeu? é bom. Só ainda vejo como algo muito bom. O penúltimo episódio deu uma derrapadinha, o último deu uma bela derrapada. Não pegou fogo o carro, mas capotou um pouquinho, né? Podia não ter capotado. Mas é isso, terminamos aí com um 12 com um gostinho meio amargo, de 13 pro final da temporada. Isso. Mas, óbvio, né? Foi o que falamos, deixamos a pergunta pra vocês. Será que esse 12 deveria ser um 12 mesmo? Será que o quão amargo foi esse finale pra vocês? Ou foi doce pra você? Às vezes você gostou. Às vezes foi 13, tem gente achando muito bom pois também. Pra isso, óbvio, muita gente contou pra gente aqui
ao vivo, enquanto a gente gravava, né? Curiosamente, a maioria não gostou. Acho que uma pessoa só que eu vi que gostou. Mas se você gostou ou se você não gostou, a gente convida vocês a continuar essa conversa. Essa conversa vocês continuam aí pelas redes sociais, principalmente, como é o caso aí do Instagram e daquele pássaro que engole o fluxo e faz tudo resolver magicamente, que é o nosso Twitter. Nosso usuário é qual? Caso a pessoa não siga a gente, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil em qualquer rede social, que eu tenho certeza que nós estaremos lá e a gente continuará a nossa conversa e bater a papo, especialmente no Twitter, que a gente conversa mais. É isso certo? aí. Dou uma dica pra você, caso você seja novo aqui, você tenha pegado esse podcast aí porque alguém mandou, ou na sorte aí pelo Spotify, qualquer lugar, siga, assine. Vê aí qual é o... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Veja qual é o feed que você fica mais confortável, qual lugar que é melhor pra você ouvir. Assina ou segue, porque na hora que sair podcast novo, você é avisado e já entra nesse fluxo de conversa aí com a gente e se diverte. Porque Dr. Who é isso, assim. Por mais que tenha episódios que deixem um pouco a desejar e tudo, no geral, a experiência de consumir Dr. Who de galera é muito legal e a gente convida cada vez mais pessoas sempre pra participar disso com a gente, certo? Com certeza. Gente, foi o máximo revisar esse episódio que... Foi meio mais ou menos, mas revisar foi legal com vocês. Foi muito legal revisar Flux com vocês. A gente se vê aí, vamos ter ainda reviews do especial de Ano Novo, que tá próximo de acontecer também. Próximo, 1º de janeiro tá logo aí. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!